Fala galera, estamos aqui reunidos para mais um DaniloCast e esse DaniloCast está especial. Na verdade, todos são especiais, porque aqui, sentado junto comigo, terão sempre amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu considero e que eu admiro. E nada melhor do que esse episódio. Tem uma pessoa na minha vida que ela tem um papel especial. Por quê? Porque ela me torna especial. Meu amigo, já há mais de 20 anos, conhecemos umas situações inusitadas da vida relacionadas a conhecimento e também hoje o meu sócio, a pessoa que joga o jogo comigo de entender mais sobre pessoas, sobre o mundo digital. Então, tenho aqui hoje o prazer de receber Alessandro. Danilo, o prazer é meu. Vai ser uma alegria a gente poder conversar e gravar as nossas conversas, porque a gente tem conversado há muito tempo. E desde a pandemia para cá a gente conversa quase que semanalmente, conversas longas, e a gente tem falado sempre de gravar essas conversas para a gente não perder e também para poder compartilhar. Então, obrigado. É uma grande oportunidade da gente fazer isso hoje. Perfeito. E a ideia é exatamente essa, gente. É um bate-papo natural. Porque eu e o Alessandro, a gente tem muitos insights. O Alessandro está a todo momento estudando, lendo. Foi a pessoa, inclusive, que me ensinou que a leitura é muito importante, que um homem ele se engrandece à medida que você busca conhecimento. Nunca esqueci dessa frase que você fala que existem 14 pessoas mortas para uma viva dentro da história da humanidade e que o conhecimento ele só perpetua porque alguém foi generoso de registrá-lo. Então, uma pessoa que comenta sempre comigo o que eu tenho que fazer pela experiência que ele tem. E, de novo, pessoas que eu admiro. Então, é o seguinte, conta pra gente um pouquinho, Alessandro. Quem que é o Alessandro? Ué, Danilo, eu tenho trabalhado com orientação de pessoas já há alguns anos. Tenho ajudado as pessoas a encontrar um propósito, tenho ajudado as pessoas a desenvolver clareza, tenho ajudado as pessoas a encontrarem uma forma de alinhar propósito, vocação e prosperidade. Eu tenho trabalhado com pessoas que estão fazendo movimentos diferentes na carreira, chegaram num ponto da carreira e descobriram que o que trouxe elas até aquele ponto ali não é mais o que vai levá-las além. E nesse processo de trabalhar com elas, é um trabalho que nós fazemos também, né? Nós dois fazemos, eu e você temos um trabalho nesse sentido. Eu acabei descobrindo que existe uma multidão de pessoas que, quando chegam aí em torno dos 35, 37, 38, 40 anos, elas realmente precisam de uma segunda pessoa, de uma visão externa, de alguém que ajude a organizar a trajetória que elas tiveram até aquele momento, ajude-as a identificar quais são os pontos fortes, quais são os talentos naturais que elas têm, para que elas consigam, na segunda metade da vida, não perderem tempo, né? Investirem nos talentos corretos, investirem nas aptidões corretas e, principalmente, para que elas consigam construir uma vida alinhada com o que elas aspiram e com o que elas desejam para o futuro. Basicamente esse tem sido o meu trabalho. Agora, quem eu sou é uma pergunta muito complexa. Quem eu sou então, vai ficar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder o seguinte, o que eu faço? Perfeito, mas o que faz define a nossa identidade, né, Também, Alessandro? também. E o legal, gente, é exatamente isso. O Alessandro comenta aqui orientação, direcionamento, pessoas. E a gente acredita nas pessoas, né, Alessandro? Uma coisa que eu aprendi na parte de orientação, que é sim uma troca muito legítima e sincera, que muitas vezes drena a energia e você precisa fazer uma regeneração, é que trabalhar com orientação é uma coisa muito bacana, onde a gente vai ao mundo e a gente tem uma aptidão ali para poder entender e assimilar certos conhecimentos e transforma isso em cápsula para as pessoas poderem olhar para o mundo de uma maneira diferente. Você comentou, né, sobre essa questão de identificar talentos e algo que me aconteceu essa semana foi uma aluna minha que falou assim, Danilo, eu sei que eu não tenho resultado por minha causa. E eu comentei com ela, falei assim, olha, é normal, porque você não será boa em alguma coisa da noite para o dia. O que eu crio é um sistema aonde você vai errar, mas você vai recorrer a ele sempre, e dessa maneira esse sistema ele é fechado e eu te dou o incentivo e eu te dou o monitoramento. E gradativamente você vai despertar algo em você que estava adormecido. E é muito sobre isso, né, Alessandra? Essa questão do cuidado com as pessoas, e eu vejo que você tem muito isso, eu te acompanho nas redes sociais assiduamente, eu tiro print de todos os stories do Alessandro e eu aprendo bastante. E como é bom, né, Alessandro, levar o nosso conhecimento e ver o progresso das pessoas.
Sim, essa dificuldade que as pessoas enfrentam quando elas começam a se aproximar dos 40 anos, não é um fenômeno recente, é um fenômeno bem documentado. A psicologia documenta isso bem, os estudiosos do desenvolvimento pessoal documentam isso bem. O próprio Jung escreveu longamente sobre isso, tem conceitos muito famosos a respeito dessa questão, né, que ele chama de processo de individuação e tal. Esse é um fenômeno relativamente universal. O que acontece é que quando a maioria das pessoas, quando elas chegam nessa idade, elas às vezes dobram a aposta. Ou seja, elas entendem que o que elas sentem que está faltando é intensidade. Então, elas começam a fazer o que elas já fazem, com mais força, com mais energia, com mais velocidade, e o resultado, na maioria das vezes, é muito ruim. E algumas pessoas, e agora isso tem acontecido mais por uma série de razões, algumas pessoas percebem que elas chegaram num ponto de inflexão e que elas precisam dessa orientação. E boa parte dessa orientação está numa coisa que você falou, e é por isso que eu estou construindo esse raciocínio aqui. Que uma parte importante do desenvolvimento pessoal é você conseguir ter clareza de duas coisas. Primeiro, do esforço que você vai ter que fazer, né? Esse esforço é inevitável, tem uma parte do trabalho que é 100% de quem quer mudar, de quem quer continuar crescendo, mas você tem que ter também uma visão muito realista do tempo que isso leva. E é muito comum, principalmente hoje em dia, você ter um descasamento, ou seja, o sujeito ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe que ele tem que fazer, muitas vezes, ele até desconfia dos primeiros passos, ele consegue dar os primeiros passos, mas ele tem uma relação muito pouco realista com o tempo. Ele não consegue entender que existe um tempo natural, não é nem uma questão de lentidão, de rapidez, é um tempo natural. A mudança ela exige um tempo natural, as transformações exigem um tempo natural, adquirir habilidades, fortalecer essas habilidades, exige um tempo natural. E uma das grandes dificuldades que eu tenho, eu acredito que, e eu sei que é uma dificuldade que você tem também, porque a gente já falou sobre isso, é fazer com que as pessoas aceitem o tempo que a mudança exige, certo? No seu caso, especificamente, em relação à dieta, a gente já conversou muito sobre isso, né? Então, boa parte do trabalho de orientar as pessoas hoje é trazer para elas esse senso de realidade, né? O que elas têm que fazer e o tempo que leva. Perfeito. Eu lembro bastante, Alessandro, dessa questão, né, de dobrar a aposta. Acaba que hoje o meu público ele precisa de um grau de conscientização muito grande. Aquela pessoa que nunca foi orientada, aquela pessoa que tem 30 anos para baixo, ainda falta pouca vivência. Eu falo que dos 30 aos 40, eu acho que eu vivi de forma intencional 3 vezes o que eu vivi na minha vida. E ao ponto, né, que você citou, muito que depois dos 40 anos você usa o conhecimento em forma de sabedoria. Então, você começa a se questionar. Eu passei por esse momento. Começou com os 38 anos. Eu comecei a olhar para a minha vida e eu vi que eu venci muito na força bruta. Eu vi que eu estava, muitas vezes, não tive esse insight naquele momento, foi posterior, que eu já vivi uma vida que eu sonhei com ela e que eu tive que atualizar a minha vida para saber o que eu ia fazer para frente. E que muitas vezes a desatualização disso fez com que eu continuasse quase 2 anos, não sem um propósito, mas repetindo algo sem uma clareza do que eu queria. E eu repetia porque dava certo. E aí você comentou essa questão, 2 pontos que são principais para uma mudança. Eu falo que as pessoas elas não entendem a velocidade das coisas. O tempo fisiológico, o tempo para que uma coisa aconteça. Muitas vezes a pessoa acha que é lento, mas eu te garanto, a pessoa que acha que é lento nunca fez. A maioria das pessoas que viram e falam assim, nossa, é devagar, é lento. Eu te dou a certeza, quase 100% das vezes essa pessoa não fez. Por quê? Porque se ela tivesse feito, ela não falaria isso. Existe um tempo para você poder compreender o que você tem que fazer. E isso é tão importante que traz a gente para o próprio progresso, né? As pessoas falam muito, você tem que vivenciar o progresso, você tem que vivenciar a performance, o dia a dia. E me veio um insight, Alessandro, que é muito interessante, que eu vi uma postagem de uma pessoa que ela comentou o lugar que ela queria estar dentro da área dela em 5 anos. E aí eu li assim, são metas ousadas, né? E eu pensei, eu falei assim, olha, com a minha experiência, o que ela pretende fazer com 5 anos, com muito esforço, ela consegue com 15.
E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, e olha como é, lembrei do Ramon, uma conversa que eu tive com ele, isso há 8 anos atrás, que a gente comentou que se a gente tivesse que estudar tudo que a gente estudou para estar no ponto que a gente estava, a gente ia ter preguiça. E aí me veio um insight muito importante, que faz com que as pessoas, elas entendam que elas têm que viver o processo. Se hoje, Alessandro, eu parei para pensar, alguém me mostrasse há 10 anos atrás a vida que eu ia ter, a pessoa ia chegar para mim e falar assim, olha, Danilo, você vai sentar aqui. Eu vou te mostrar a vida que você vai ter daqui 10 anos. Detalhe, eu caí na real que hoje eu tenho uma vida que eu sempre sonhei. Isso foi muito importante para me trazer para o tempo presente. Mas eu vou te mostrar tudo que você teve que passar e fazer com todo esforço, com todas as dificuldades, na sequência. Alessandro, imagine só, se isso acontecesse com qualquer pessoa, essa pessoa não faria. Por quê? Porque o progresso, igual você falou, o tempo fisiológico, à medida que você vai adquirindo as habilidades, na habilidade final que você tem, ela é muito maior do que a habilidade anterior, uma vez que você vai empilhando habilidades, você vai vivenciando, você erra, você acerta, você erra de novo, a vida te despedaça, você junta todos os pedaços e você cai para cima. Se uma pessoa, então, me mostrasse a vida que eu ia ter, que é muito melhor do que eu imaginava, mas tudo que eu passei, possivelmente não ia fazer. Então, isso entra muito, né, nessa questão, qual que é o tempo para as coisas poderem acontecer. Sim. E também nessa questão, né, que você comentou. Com 40 anos, a gente entende que o progresso ele tem que ser feito de uma maneira diferente. Sim, você comentou aqui algumas coisas que são super importantes. São muito alinhadas assim, com os desafios que as pessoas enfrentam. A primeira coisa foi quando você falou que aos 30 anos, você não usou exatamente esse termo, mas a ideia era que aos 30 anos você ainda estava procurando um caminho, certo? E é muito curioso, porque o fato de que as pessoas hoje, aos 30, aos 35 anos, etc., ainda estejam muito perdidas, não estou dizendo que é especificamente o seu caso, e eu sei que não é o seu caso, porque eu lembro de você aos 30 anos, você já tinha conquistado bastante coisa. Mas o fato das pessoas chegarem aos 30 anos e não terem uma clareza do percurso que elas precisam percorrer, é muito indicativo, é muito emblemático da falência, num certo sentido, da sociedade como um todo. Ou seja, é uma sociedade que ela não tem mecanismos de repassar sabedoria, ela não tem mecanismos de repassar conhecimento. O mundo não começa comigo, o mundo não começa com você. Eu não tenho que testar todas as alternativas, nem você, certo? As pessoas já viveram, já experimentaram boa parte das coisas, e existe uma sabedoria, um conhecimento, um conjunto de heurísticas que você pode usar a seu favor. E o Charles Munger tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a melhor coisa que existe é aprender com o erro dos outros, né? Uma variação da frase que ele já usou também é que a vida é muito curta para você aprender só com seus erros, né? Então, o primeiro ponto é esse. E isso é uma coisa que acontece cada vez mais. As pessoas chegam aos 30, aos 35 anos e elas não conhecem a regra do jogo. Elas não sabem o que está em jogo e elas não conhecem a regra. Esse é um ponto importante. A segunda coisa importante que você falou é que você usou a palavra atualização. E ela é uma palavra central nessa conversa nossa aqui, porque o que acontece é que, usualmente, a sua primeira fase da vida, ela é uma resposta a uma indicação, a um apontamento que a sociedade faz para você. Seus pais, seus professores, seus amigos, todo mundo que você conhece, fala, o caminho é para lá. Então, você vai estudar, você vai se formar, você vai conseguir um emprego, enfim, você vai empreender, aqui tá o seu caminho, certo? É um caminho meio genérico. Ele tem umas diferenciações aqui e ali, mas, em geral, no grosso, ele é um caminho genérico. E nesse caminho você ganha na força bruta, certo? O que é a força bruta? Você ganha na força da cognição, você ganha na força da disciplina, das horas de trabalho, certo? Da vitalidade. É assim que você ganha, que você vence nessa primeira etapa da vida. Aliás, a maioria dos meus clientes são assim. Eles venceram na primeira etapa da vida. São pessoas inteligentes, que trabalham duro, que são esforçadas, que venceram a primeira etapa, elas estão bem posicionadas, mas agora elas sentem que falta alguma coisa. E falta por quê? Porque na segunda fase da vida vem essa questão da atualização, certo? Que a atualização na verdade, você parar, olhar para trás e pensar, olha, tudo isso que eu estou fazendo aqui é meu ou é de alguém? Esse trajeto que eu assumi, esse percurso que eu comprei para mim, esses projetos que eu cismei com eles aqui, que eu estou correndo atrás deles, eles são meus mesmos? Se eu alcançar essas coisas que eu realmente vou ficar feliz e tal? Na maioria das vezes não é,
certo? Na maioria das vezes não é. Ou não é totalmente, ou não é parcialmente, mas numa parcela que compromete a sua felicidade, seu bem-estar. Então, quando você chega nessa idade, você tem que dar uma parada, usar a experiência de vida que você adquiriu nesse período, certo? E refletir sobre o que você quer daqui para diante. E, em geral, a resposta não está em dobrar a aposta, certo? A resposta está em fazer uma transição mais estratégica, que é você começar a construir uma carreira mais voltada para aquilo que você aprendeu, para questões mais estratégicas, certo? Você troca a força bruta da cognição, da disciplina, do esforço, por uma força mais fluida, para estratégia, para sabedoria, por trabalhar para estar cada vez mais bem posicionado e aproveitar as alavancagens que estar bem posicionado te proporciona e tal. Então, essa é uma questão importante. E outra coisa que você falou que é importante também, essa questão do aprendizado, né, do tempo, é que o Piaget ele é muito conhecido na pedagogia, né? Os pedagogos todos conhecem o Piaget e as pessoas esquecem que ele é um psicólogo, é um suíço, e ele tem uma teoria do conhecimento, né? Uma teoria do aprendizado. E ele fala muito dessa questão do domínio do território. A gente já falou muito sobre isso, né? Que o aprendizado ele tem que ter o fato novo na sua vida, o que você está querendo mudar, ou então o aprendizado que você está querendo adquirir, ele não pode ser grande demais, senão você não consegue processar, você entra em colapso mesmo. Então você tem que ter uma quantidade, você tem que trazer para a sua vida uma quantidade menor, que você consiga absorver, certo? Consolidar e depois seguir adiante. Ele usa essa metáfora da conquista do território, né? Você avança para território desconhecido, domina aquele território, consolida e avança mais um pouco, certo? Porque se você entrar em território desconhecido, o risco é grande, certo? Você não tem um mapa, você não sabe como as coisas funcionam. A gente já conversou sobre isso também, eu já falei sobre isso em diversas oportunidades, que os desenvolvedores de videogames, por exemplo, eles aplicam essa teoria muito a sério, porque a fase seguinte de um jogo, ela não pode ser mais do que 10, 12, 15%. Mais difícil do que a fase anterior. Porque a pessoa colapsa, ela perde a graça. É demais, é muita informação, certo? Então, ela joga um jogo, ela treina, ela aprende as regras daquela fase, ela melhora ali, ela consolida, ela passa para o próximo. E aí o nível de dificuldade é pequeno, certo? O nível de dificuldade é pequeno, porque se o nível de dificuldade for grande, a pessoa desiste. O jogo deixa de ser prazeroso e se torna angustiante. Acontece o mesmo com o aprendizado, né? O aprendizado ele precisa ser na velocidade... Existe uma velocidade ótima para o aprendizado e não é rápido. Uma coisa, né, Alessandro, a gente vai conversando. Os nossos papos, gente, são sempre assim. O Alessandro comenta uma coisa, ele fala a visão de mundo dele, eu comento outra. E, por incrível que pareça, Alessandro, pela primeira vez, à medida que você foi falando, eu fui anotando alguns pontos, quantas camadas que existem de tudo que você falou. Sim. Então, gosto de complementar sempre. As pessoas que estão escutando a gente, elas vão estar nessa faixa etária de 35 até 45 anos, é o público que mais cresce no meu Instagram, acredito pelo grau de conscientização da mensagem transmitida, da pessoa poder compreender as entrelinhas. E deixo até uma dica, que muitas vezes as pessoas que chegam na idade ali dos 40 anos, elas começam a pensar o que elas querem fazer, essa questão de dobrar a aposta, e a pessoa pega e para e pensa, nossa, eu queria fazer tanta coisa, e eu te garanto, a maioria das objeções das pessoas, sabe qual que é? É a idade. As pessoas têm esse pensamento, nossa, mas eu já estou com 40 anos, eu já estou com isso. E teve algo que foi fantástico para mim quando eu tinha 28 anos, na verdade, não, 28 não, tinha uns 30 anos, e eu fiz a transição de carreira. Naquela época, todo mundo achou que eu era maluco, né? Saí da engenharia de controle de automação, eu era bom no empregado que eu fazia. já. Exato. Tive empresa, ou seja, era empresário, dei um stop nisso, e gostava de programar, era bom nisso. E todo mundo falava assim comigo, nossa, ele é maluco, ele é maluco. Eu sempre fui dito um pouquinho como doido, né? Eu falo que as pessoas que fazem coisas diferentes e querem vidas diferentes, elas têm ali o holofote nelas como uma pessoa que, nossa, o que esse cara está fazendo? E uma das coisas que me ajudou demais foi pensar o seguinte, todas as objeções minhas para poder voltar a estudar e sabendo o que eu ia enfrentar, porque à medida que eu fiz isso, eu falei, cara, vão ser muitos anos de estudo e eu vou abrir mão de muita coisa para poder dar passos para trás e depois assumir o posto que eu tinha, até mesmo financeiramente, e de satisfação que eu tinha. E com 30 anos eu pensei, olha, toda objeção é de idade. Então, a partir de agora, eu não tenho 30 anos. Eu tenho 20. E se eu tivesse 20 anos com o que eu tenho hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu estaria
extremamente feliz e eu estaria muito à frente de todo mundo com 20 anos. E eu internalizei isso aí. Tanto que hoje estou fazendo 40 anos semana que vem e eu tenho 30 anos, Alessandro. Isso é fantástico. Eu gosto dessa história. Sabe por que é fantástico? Cara, é o contrário. O que antes virava objeção, agora virou lenha na fogueira. Que você para pra pensar e fala assim, nossa, se eu tivesse exatamente como eu estou há 10 anos atrás, eu estou muito bem. E aí te dá vontade de fazer. Outro ponto... Só um detalhe, Danilo. Não, pode terminar. Não, pode falar. É porque é uma questão interessante. Queria só aproveitar que você comentou sobre isso. Essa objeção da idade, ela é uma das objeções mais comuns que tem. E a gente tem que tomar muito cuidado com a objeção e com os obstáculos que a gente coloca. Por algumas razões. Eu gostaria de falar disso rapidamente. Primeira coisa é que a maioria das nossas objeções, elas não têm um correspondente na realidade, elas existem na cabeça da gente. Então, por exemplo, no Brasil nós não temos estatísticas boas sobre isso, mas nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas que criaram negócios duradouros, não me lembro do número exato, mas supera os 60%, tinham mais de 45 anos. Certo? Existe esse mito de que startups, de que empresas pequenas, de que empresas inovadoras e tal, elas são iniciadas e conduzidas por pessoas muito jovens, mas embora isso exista, não é a maioria. A maioria dos grandes empreendedores e dos empreendedores duradouros iniciaram seus negócios com mais de 40 anos. Certo? Isso é um ponto importante. Inclusive como um processo de individuação, certo? Como um processo que se chamou de atualização. O sujeito ele viveu a primeira etapa da vida, aprendeu muita coisa, e agora ele tem mais clareza e tem mais capacidade de competência, porque ele aprendeu. Ele tem clareza e competência. E ele vai lá e faz e a coisa dá certo, porque agora tudo para ele, com a clareza e a competência alinhada, fica mais fácil. Esse é um ponto. O segundo ponto, ainda sobre obstáculos, é o seguinte. Todas as vezes que você se vê diante de um obstáculo, você tem que parar e perguntar o seguinte, olha, para a vida que eu quero ter, para o projeto que eu tenho, para as coisas que eu aspiro, qual que é o tamanho desse obstáculo? Na maioria das vezes, você vai ver que para o tamanho do seu sonho, para o tamanho da sua expectativa, para as coisas que você quer, aquele obstáculo não é nada. Certo? Ele não é nada, ele só existe na sua cabeça mesmo. Certo? Eu ouço as pessoas às vezes elas trazem para mim obstáculos que são absolutamente ridículos, mas na cabeça da pessoa é um obstáculo imenso, quase intransponível. Certo? E aí, quando elas confrontam esse obstáculo com a realidade, olha, isso é um obstáculo para as outras pessoas também. Como é que é esse obstáculo no mundo? As pessoas que venceram, o que elas fizeram com obstáculos como esse? Você vê que o obstáculo não é nada. Se você coloca o obstáculo dentro do contexto, do que você quer para a sua vida, do que você ainda tem que fazer, do que você quer conquistar, você vai ver que o obstáculo é muito pequeno. Que os obstáculos de verdade nem começaram ainda. Eu falo que o obstáculo, na verdade, é o problema bom do seu sucesso. Sim. Essa questão de transferência, né, mudar de carreira... Bons problemas. Eles me perguntam, Danilo, como é que é isso? E eu sempre explico, olha, se você vai mudar de carreira, então você exige uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque você vai entender o que é você recomeçar. Tem uma história interessante que eu estava conversando com meu irmão. E o meu irmão teve uma vida sempre muito dedicada, ele é muito inteligente, e ele teve uma vida onde ele foi emendando, empilhando resultados muito rápidos. Só que é o seguinte, é o cara fazendo faculdade e já estudou para um concurso e passou na sequência. Ele conseguiu empilhar tantos resultados e ele virou para mim uma hora e falou assim, Danilo, olhando para a sua vida, a gente conversando, e ele não usou o termo sorte, mas ele falou que ele foi bem direcionado. Eu falei assim, olha, Renato, o que acontece é que você estava no lugar certo, na hora certa, com a orientação certa. A gente teve um pai que deu muito suporte para a gente poder estudar. Eu falo que meu pai me obrigou a estudar, entendeu? E eu aprendi a estudar. A engenharia me massacrou. E é o seguinte, ou você estuda ou você passa ou não passa. Quantas noites viradas. E eu dei certo na vida porque eu tive que reconstruir tudo. E aí o meu irmão comentou isso, eu falei assim, Renato, não é que você empilhou tanto resultado que eu vou te mostrar o seguinte, a posição que você tem hoje, você sabe o que é tomar um atraso de 7 anos? Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, hoje em dia eu tenho uma posição. Daqui 7 anos, Renato, eu estou 3 vezes melhor, entendeu? Com tudo que eu sei. Ou seja, o atraso que você tem na transição de carreira é exatamente esse. E aí, lembrando que essa amiga minha me perguntou, ela estava fazendo a transição de carreira, ainda está, e ela ali, né, questionando alguns obstáculos, e o legal, né, Alessandra, da gente ter essa sabedoria de orientar pessoas, e que parece que a gente olha para a vida da pessoa com um zoom out muito distante, e a gente vê a pessoa... né? Você tem a perspectiva que ela não tem. Exato. E eu virei para ela e falei assim, olha, você tem que pensar o seguinte,
Se qualquer pessoa, eu gosto muito desse mapa mental. Primeiro, você não é especial. Aquilo não está acontecendo porque é com você, com o seu CPF. Não, aconteceria com qualquer pessoa. E eu falei com ela, olha, no melhor dos casos, na transição de carreira, primeiro, você tinha que formar na sua nova profissão. Você formou. O problema que você está tendo, qualquer pessoa enfrentaria. Só que você está sendo paralisado pelo problema, só que é o contrário. Você comentou sobre situação adversa. Se você começa a interpretar o mundo através de que qualquer situação adversa, e esse é um entendimento novo para mim, tá, Alessandro? Porque eu falo que à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, através da leitura, através da conversa, através da assimilação, a gente começa a ver o mundo de uma maneira muito diferente e parece que as coisas começam a brilhar, começa a ficar claro. E eu falei, olha, você já parou para pensar que a sua situação adversa, na verdade, deveria modular um monte de ações que você não tem, que você nunca teria se essa situação não tivesse acontecido? Ou seja, na sua transição de carreira, você tem medo do dinheiro. Coloque isso no processo. Ou seja, na sua nova profissão, você vai ter que buscar o cliente. O que você tem feito, então, para buscar o cliente? Você está formada, ou seja, o governo ele te deu agora permissão para poder fazer o que você gosta de fazer, o que é a sua aptidão. Mas o seguinte, se você tem medo da parte financeira, ótimo, perfeito, aceito o medo, não negue nada. Eu falo que eu aprendi muito isso com as emoções. Não negue nenhuma emoção sua. Recepcione. Mas você vai pegar isso e vai interpretar e vai transformar isso em uma força motriz para você poder o quê? Consertar as coisas. E aí eu lembro lá da engenharia. E eu mostrei para ela, eu coloquei assim, olha, na engenharia, quando você quer automatizar uma planta, você divide em processo. Você vê qual que é o processo limitante para aquela planta naquele momento. Porque consertando o processo limitante, você vai pegando os processos adjacentes e no final, a rampa de melhora ela é muito grande. E eu falei, se seu medo é, então, arrumar o cliente, o que você tem feito diferente para arrumar o cliente? E ela caiu na real que ela não tinha feito nada. Eu falei, então tá aí, volta para casa agora, coloca um plano no papel e começa a vivenciar essa ideia. E eu ensinei para ela essa questão do brainstorm. Quando você, de forma latente, acredita em algo e você vive algo, você, primeiro, tem 2 pontos cruciais. Sozinha, você pensa bastante. É um pensamento em cima de outro, que vai empilhando, e você começa a entrar numa porta onde é única sua. E outra coisa com a vivência com as pessoas. Porque conversando aqui comigo, eu te garanto, você sai daqui outra pessoa. Então, use isso a seu favor. Na verdade, o seu medo, ele já esclareceu o que você tem que fazer. E isso é fantástico. Essa é uma ideia até junguiana, né? Uma ideia comum na psicologia analítica. Uma coisa que eu acho fantástico que eu tenho que fazer. Gente, o Alessandro, ele lê muito e ele foi a pessoa que me incentivou a ler. Eu leio, mas eu esqueço os autores. Eu esqueço todos. E eu acho bonito quando você pega e fala assim, não, porque o autor tal faz isso, faz isso. Um dia eu vou chegar lá. É uma questão... Acho que é uma questão... Eu já fui professor, né? Eu acho que eu já fui professor, já fui pesquisador, então eu já tive que eu penso a informação e agora, como eu ajudo outras pessoas, toda informação que eu recebo, que eu absorvo, eu já começo imediatamente a pensar em como que ela pode ser útil para ajudar os outros. Então, isso já é uma questão mais da profissão mesmo, assim, é um negócio... Estou precisando dar mais aula. A melhor forma de aprender, sem sombra de dúvidas, é ensinando, sem sombra de dúvidas. Mas tem uma coisa interessante aqui que você mencionou, porque nós temos uma dificuldade, e isso é uma questão cultural. Isso é muito forte no Brasil, é muito forte em outras culturas também, mas no Brasil ela é uma dificuldade cultural muito forte. Nós, brasileiros, via de regra, temos um problema. Nós temos uma dificuldade com problemas. A nossa relação diante de problemas é de evitação, certo? Nós não somos uma cultura que é estimulada e incentivada a correr para cima do problema, certo? Nós somos uma cultura que é pensada e incentivada para ou você contorna o problema, ou você evita o problema, ou você coloca o problema debaixo do tapete. E isso é um fenômeno cultural que atrapalha o país como um todo, a cultura, atrapalha várias dimensões da cultura e atrapalha imensamente os indivíduos. O David Dodge tem um livro chamado The Beginning of Infinity, que eu acho que não tem a tradução em português, é uma pena, que é um dos livros preferidos do Elon Musk e é um livro que influenciou o Elon Musk imensamente. E a base, o livro fala de muitas coisas, na verdade o David é um físico, mas no que nos interessa aqui, o ponto central do livro problemas são coisas boas. Sem problema não existe criatividade, certo? A nossa vida é resolver problema.
Se você não tem problemas para resolver, tudo que nós criamos no mundo, tudo que você oferece como serviço, tudo que eu ofereço como serviço, todos os produtos que são oferecidos, eles são oferecidos com o objetivo de resolver ou amenizar o problema de alguém. Quanto melhor a sua solução, quanto mais eficiente, quanto mais barato, quanto mais confortável, mais valor ela tem, mais ela vende, mais pessoas vão adotá-la. Então, você mudar esse frame de ficar de uma pessoa que evita problema, que faz tudo para evitar problema, que tem medo de problema, para uma pessoa que vê o problema com alegria, com criatividade, com vigor, muda como oportunidade, muda a sua vida toda. Então, por exemplo, eu falo muito com meu filho, que ele pergunta o que eu faço, eu falo que eu resolvo o problema. Então, às vezes, eu saio de uma reunião, ou eu chego em casa, ele fala: "Ei, pai, resolveu muito problema?" Eu falo: "Resolvi, filho." E eu ensino isso para ele, que a vida é resolver problema, e que resolver problema é uma coisa muito boa, muito positiva. E quando você consegue mudar isso na sua vida, quando você consegue mudar esse frame, você começa a viver diferente. E aí volta numa coisa que você falou várias vezes hoje, que eu sei que é também uma coisa que você adota quando você vai lidar com os seus clientes também, que é você, quando você vai enfrentar um problema, você pensa mais ou menos o seguinte: olha, se não desafia as leis da física, ele tem solução, certo? Eu posso não ter todas as soluções agora, mas eu posso começar a enfrentá-lo de pouco a pouco, certo? De pedaços. Se eu tenho um problema grande, eu quebro ele, né? Essa ideia da engenharia que você falou. Se eu tiver um problema muito grande, eu quebro esse problema, certo? Eu ataco as partes que eu consigo. Se tiverem partes que vão além de mim, eu busco ajuda. Eu busco outros profissionais, eu envolvo outras pessoas no processo, enfim. Mas é extremamente importante você mudar. Tem uma história do Jeff Bezos que eu gosto muito. Eu vi um podcast com um dos sócios do Jeff Bezos. Essa eu sei. E ele falou o seguinte: ele falou que estava com um problema imenso lá, um problema gigantesco, e não sabia nem como contar pro Bezos. Aí ele chegou e falou assim: "Poxa, Bezos, a gente está com um problema aqui e tal." Ele: sério, me dá aqui, põe aqui. Que ele ficou impressionado, porque ele ficou excitado com o problema, que é a postura correta que você tem que ter. Um problema, ele deve te excitar mesmo, ele deve te deixar feliz, ele deve te acender em você o seu melhor. Fala: "Cara, tem um problema aqui, então é um puzzle, vou resolver." Certo? Isso muda muita coisa, muita coisa. Tem um pensamento que eu gosto bastante, Alessandro, que fala que... Eu vejo isso, né? As minhas alunas, elas chegam até mim com muitos problemas. E a gente vai... É um emaranhado que eu vou pegando um pouquinho e falo assim: qual que é o problema principal? Os dois problemas que vão resolver, que vão gerar, na verdade, mais resultado para você nesse momento. Exato. E aí eu falei com ela assim: esquece o resto. Igual outro dia, a mulher falou assim: "Ah, Danilo, porque eu tomo Coca-Cola o dia inteiro." Aí eu pensei, a alimentação dela tava o caos. Eu falei assim: "É Coca normal ou zero?" Aí ela assim: "Ah, é Coca zero." Eu falei assim: "Então esquece a Coca. Esquece a Coca, sabe por quê? Porque eu vou fazer a Coca sair de contexto. Eu vou resolver o que vai ser muito mais fácil para você. Por quê? Porque a Coca está aí por um motivo. Esquece a Coca, deixa a Coca aí. Eu quero que você consiga seguir o seu café da manhã. Eu quero que você consiga organizar a sua logística de compra." E, naturalmente, as coisas vão acontecer. Olha, Sandra, com 2 semanas ela me vira: "Ah, Danilo, eu estou usando aquela estratégia que você comentou de colocar a Coca dia sim, dia não. Mas está sendo difícil, mas eu estou conseguindo." Ou seja, o problema ele tem que estar próximo, né? Sim. Uma coisa também... Tem que ser específico também, né? Sim. A vagueza mata. Uma vez que você não conhece seu inimigo, você não consegue ter as ferramentas necessárias para poder vencê-lo. Sim. E aí eu falo com as meninas, falo assim: "Olha, a vida para mim hoje em dia é o seguinte: eu tenho uma fila de problemas. E tem o problema da vez. Eu pego na mão do problema da vez, eu olho para ele, eu sorrio e falo assim: vamos comigo, essa caminhada." E você fala uma coisa muito interessante que até hoje nunca saiu da minha cabeça, que é o seguinte: o problema ele não busca quem o resolve, porque ele vai ser resolvido. Exato. E à medida que esse problema for resolvido, vai aparecer outro. Sim. Tão importante quanto... Assombração sabe para quem aparece. Eu gosto muito disso. A assombração sabe para quem aparece, o diabo sabe para quem aparece. Amém. E aí é onde a gente começa a entender que o corpo humano, Alessandro, ele, na parte fisiológica, ele veio sem um manual. Sim. Que de forma orgânica, você não vai aprender como o seu corpo funciona, você não vai aprender a se alimentar. De forma orgânica, se você não buscar isso com unhas e dentes, esse conhecimento, que não é um conhecimento passivo, hoje em dia as pessoas vivem um conhecimento passivo. Sim. Quando alguém chegou na rua e te deu alguma coisa, na rua, que você falou assim: "Nossa, muito obrigado, isso mudou minha vida." Não vai acontecer nunca.
O conhecimento ele tem que ser feito de forma ativa, ainda mais hoje em dia nesse mundo de rede social maluco, onde a gente tem circo e onde o pessoal vive por like, e sabendo que quem distribui like, ele escolhe o conteúdo que você cria. Eu falo muito, uso um termo, até penso em outro termo para poder usar, mas é o melhor de todos. Eu falo assim, cara, eu nunca vou ser putinha de conteúdo, porque eu vou falar o que importa. Se vai ter aplauso ou não, se tiver uma pessoa que escutou e entendeu a mensagem, ótimo. Eu tenho a teoria de que a gente que produz conteúdo e conhecimento, eu penso, na época que eu já vendi suplemento em loja. E eu lembro que tinha vezes que eu ficava o dia inteiro sem ninguém entrar na loja. Alessandro, quando entrava alguém na loja, eu não queria vender não, Alessandro. Eu queria conversar. Eu queria trocar ideia. Eu falava assim, não, eu era agradável. E hoje em dia, para mim, a gente perdeu muito isso. E eu ensino demais para as pessoas que estão dentro do meu ecossistema, para as meninas que estão comigo. Falo assim, olha, cada pessoa é especial. Num passado, todo mundo evoluiu. O quê? No boca a boca. Hoje em dia, as pessoas veem, né, o resultado da rede social, mas eu falo com todas elas. Eu falo assim, gente, eu não tinha... O marketing, basicamente, acabou com a autenticidade, né? Acabou com tudo, entendeu? E eu falava com as meninas, falava assim, olha, eu cresci no boca a boca. Entendeu? O seu avô, ele construiu impérios no boca a boca. E aí, a gente, comentando para poder te passar a palavra, dessa questão, o corpo humano veio sem manual e que ele é um mecanismo complexo que, quando mal utilizado, ele é cheio de viés. E essa questão de ressignificar o problema na vida das pessoas, mostrando que, muitas vezes, o problema que te paralisa, o problema que faz com que você tome más decisões, ele tem que ser interpretado perante os sistemas que você tem. Por isso que o conhecimento ele faz com que você tenha... Ele vire, né, sabedoria para tomar boas decisões. A vida boa é feita de boas decisões. Sim. E ressignificar isso é o mais importante. Eu mostro para a pessoa o seguinte... Você comentou do Thiago, né? E aí, pai, resolveu muito problema? Hoje em dia eu penso exatamente assim. E não foi recente. Ou melhor, foi recente que eu comecei a pensar assim. E eu sempre fui a pessoa que acordei para resolver problema. Sim. E teve um ponto só dessa questão de resolver problema que foi latente para mim. A vida inteira eu fui bom, por quê? Porque apresentava o problema para mim. Independente de qualquer coisa, eu usava o conhecimento que eu tinha para poder resolver naquele momento e eu buscava um pouquinho mais de conhecimento. Fiz isso de forma instintiva. E teve uma coisa, Alessandro, que durante 2 anos da minha vida eu perdi. Eu pensei que o sucesso era não resolver problema. Que o sucesso era algo estável. E durante 2 anos, por conta desse pensamento, que eu ressignifiquei o problema, que não é o que eu penso hoje, e que isso me levou a uma conclusão, eu tive ações que hoje em dia eu não tenho. Por quê? Eu começava a acordar e na hora que eu tinha um problema, eu ficava puto. Nossa, tem que atender mais uma pessoa. Nossa, olha aqui o tanto de mensagem. E com um pensamento, hoje em dia, eu falo assim, não, eu quero acordar, eu quero 100 mensagens de alunos, porque eu vou resolver todas elas. Isso mudou a minha vida. Quando você fala aqui que o corpo ele não tem, que ele vem sem manual, a gente tem um ponto de interseção nos nossos trabalhos aqui muito grande, que eu queria comentar. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa a respeito aqui dessa questão do problema, que é assim, em regra, isso acontece com vários dos meus clientes, deve acontecer com os seus também. Às vezes eles têm um problema que gera ansiedade, gera preocupação e tal. E aí a gente tem uma fase de convivência antes do problema e tem uma fase de convivência depois do problema. E a minha experiência mostra isso, mas a literatura especializada em desenvolvimento pessoal, de psicologia, também aponta nesse sentido. Que depois que a pessoa passa pelo problema, ela descobre 3 coisas. A primeira coisa que ela descobre não foi tão ruim assim, não era tão difícil. Ou então ela diz, não foi tão ruim quanto eu esperava. Isso é super comum. O segundo ponto, ela descobre que ela aprendeu muito para resolver aquele problema, que ela evoluiu muito. E não é incomum que ela chegue à conclusão de que, nossa, esse foi a melhor coisa que me aconteceu. Certo? Porque do outro lado de um problema, tem também potencial, tem também alavancagem, tem também novas oportunidades, certo? Novas habilidades e tal. Então, quando você sabe que todos os estudos indicam, a experiência empírica indica, a minha, a sua, também apontam nesse sentido. Quando você sabe que, na maioria das vezes, ao enfrentar um problema, do outro lado, você vai se deparar com uma dessas 3, ou as 3, isso te dá uma tranquilidade muito grande, certo? Fala, olha, é a minha melhor aposta. Certo? Evitar o problema não é o meu melhor caminho. A melhor aposta é enfrentar o problema.
Agora, quando você diz que o corpo não tem manual, eu e você, a gente tem enfrentado o mesmo problema em campos ligeiramente diferentes. Você tem que enfrentar a questão da indústria alimentícia, certo? Com todo o sabor, toda a facilidade da comida pronta, todo o apelo da comida processada. Isso num ambiente em que as pessoas não têm tempo, um ambiente que as pessoas perderam o hábito de cozinhar, num ambiente que as pessoas têm no jantar fora, no comer fora, uma parte importante da vida social delas e tal. Então, isso apresenta um desafio imenso para você. E, em contrapartida, eu tenho um desafio muito parecido e muito similar, embora num campo diferente, que é o problema da atenção sequestrada, certo? Enquanto você tem toda a dificuldade com a indústria da alimentação, com o iFood, com o restaurante, com comida processada, hiperpalatável, duas fatias Feita para ser gostosa. Duas fatias de pizza que você come facinho, você não consegue comer aquela caloria com arroz, feijão, salada e carne, certo? E no meu caso, fruto do mesmo fenômeno, da mesma pasteurização do mundo, dos mesmos aspectos da cultura de massa e tal, eu enfrento esse problema também com a atenção das pessoas, certo? Completamente sequestrada também. Ou seja, sem foco, sem concentração, mídia social, internet, mas principalmente mídia social, Netflix. Eu tenho uma estatística que eu acho incrível, que em 2024, eu não olhei esses dados em 2025, mas em 2024, nos Estados Unidos, as pessoas estavam gastando, em média, 1 hora e pouco para escolher o filme da Netflix, certo? Ela ficava no binge watch lá, passava para um, para outro, voltava e tal, 1 hora e meia para escolher, certo? Ontem o Jonathan Haidt publicou, um psicólogo americano que eu admiro ele imensamente, teve uma influência muito grande na minha formação. O Jonathan Haidt publicou um estudo ontem, divulgou e comentou, na verdade o estudo não é dele, mas mostrando que o jovem americano, que hoje tem 18, 19, 20 anos, ele está a caminho de passar 25 anos online. Mas não é 25 anos online produtivamente, é 25 anos online consumindo basicamente de forma passiva. Twitter, Instagram, TikTok, Discord e coisas do tipo. Ou seja, 25 anos da vida diluída em pixel, certo? Então, essa força cultural que eu enfrento do lado de cá é a mesma força cultural, mas é com outra roupa que você enfrenta do seu lado também. E na raiz disso está o fato de que o corpo humano ele não vem com manual. Ou seja, todos os mecanismos cerebrais, hormonais, que são explorados pela indústria alimentícia para manter o cara comendo mal, do meu lado acontece a mesma coisa. É explorado também para manter o cara preso. E o mais interessante, Alessandra, é que hoje em dia, tendo esse conhecimento, e eu gosto sempre de pensar, né, a gente tem que se reduzir a nossa insignificância para poder sempre entender que outra pessoa já pensou que você não é tão especial assim, que todo esse conhecimento que a gente tem, ele é utilizado do outro lado para poder prender as pessoas. Eu sempre penso, na hora que eu tenho uma assimilação, na hora que eu vejo e eu consigo olhar para um problema com uma visão diferente, eu falo assim, nossa, eu tenho certeza que a pessoa que projetou isso aqui, ela usou isso que eu acabei de pensar para poder prender as pessoas. Uma coisa, Alessandro, que eu acho que o nosso trabalho ele é igual, sabe por quê? Porque a gente trabalha com um ser biológico, uma pessoa que, no final das contas, o centro de raciocínio dela, ele converge. E aí o que acontece é que o tão difícil é o nosso trabalho é porque o ambiente que a gente tenta tirar a pessoa para que ela tenha um grau de conscientização, de compreender que ela estava sendo levada e induzida, ele continua existindo. Sim. E as outras pessoas que estão à volta dela, à medida que você encontra a luz e você caminha para a luz, elas não fizeram isso. E aí, quantas vezes, Alessandro, eu tenho uma metodologia hoje muito boa, entendendo isso que você acabou de falar. Porque eu falei assim, nossa, à medida que eu fui subindo o meu ticket por lei de oferta e procura, até mesmo por know-how, conhecimento, a gente sabe o valor que a gente cobra pelo valor que a gente vale, eu comecei a perceber que as pessoas elas entravam dentro do meu ecossistema e a taxa de pessoas pagando novamente diminuiu. E eu fiquei intrigado, não pela questão financeira, eu fiquei intrigado como, então, eu poderia agregar mais valor para essa pessoa, porque não é naquele momento que ela pode me compreender, mas depois, tudo que eu faço para elas, eu falo que é um documento atemporal, ou seja, pode ser utilizado a qualquer momento, porque é bom.
porque foi feito para ser bom. E aí eu penso, eu tenho que garantir que essa pessoa vai viver um recorte de 3 meses do melhor. Alessandro, eu aumento a vigilância. Eu aumento a vigilância e eu fiz isso de sorte, tá? Porque eu pegava os alunos que eu sabia que ia dar errado. Eu falei assim, nossa, essa pessoa me pagou e quanto mais caro é o seu preço, mais você tem que ficar atento, porque a pessoa que não faz, ela tenta jogar a culpa para você. E eu falei assim, não, e tudo bem, eu entendi a natureza humana e eu aceito ela. E eu tenho que pensar em alternativas para poder o quê? Vencer isso. Então, no início, Alessandro, eu aumento a vigilância, que eu faço a pessoa, pela força do absurdo, vivenciar algo fantástico. O resultado, a recompensa, um corpo que funciona, um corpo que obedece. E eu aumento isso, a vigilância. Eu aprendi isso quando eu fiz isso com uma mulher tem 1 ano. Eu peguei foto dela 1 ano. 1 ano pegando foto dela. Chegou no final do ano, tinha 9 meses que ela estava junto comigo. Eu virei para ela e falei assim, olha, tem 9 meses que você está colecionando resultado e eu vou te falar uma coisa muito séria aqui. Se você sair de férias e mudar sua rotina, você não volta mais. Você nunca mais vai voltar. Você vai perder tudo. Então, eu estou te pedindo, pela minha experiência, por quê? Porque você cria um amor ali, você não consegue fazer isso com todo mundo. Eu falei assim, viaja, lá vai ter um monte de gente que não sabe o que você sabe, que não faz o que você faz, e são pessoas que você gosta, que você vai confraternizar, que você vai viver ali momentos muito bons, que vão ter liberações hormonais fantásticas, lembranças fantásticas, mas você vai manter a sua rotina. Você vai manter o horário que você acorda, você vai manter seu treinamento e ninguém vai te apoiar, mas eu quero que você faça isso, porque a sua volta vai ser muito mais tranquila. Ela fez, voltou, foi difícil, continuou colecionando resultado. Alessandro, no outro ano, eu não falei nada. Essa pessoa demorou 3 meses para poder engrenar quando ela voltou no outro ano. E olha então como é que é fantástico, como é que o nosso conhecimento, ele converge. A gente tenta, o nosso obstáculo comum é o mundo. Eu brinco que quando uma pessoa chega até mim e fala assim, ai, nossa, eu tô obesa. Aí eu falo com ela, falo assim, deu certo. E ela olha para mim assustada, fala assim, como assim deu certo? Eu falo assim, o mundo não fez nada para você poder ser magra, não. Ninguém à sua volta não fez nada para você poder emagrecer. Ou seja, você é o resultado do mundo, você deu certo. Tem uma ideia que ela tem circulado bastante. Eu ouvi essa ideia pela primeira vez, eu já intuía ela, mas eu ouvi ela articulada pela primeira vez pelo Pedro Sete Câmara, alguns anos atrás. Mas ela tem circulado muito, que é essa ideia de deuses e ratos. Né? Você tem um mundo desenhado de uma forma tal, e quando você olha para o que as elites estão fazendo, isso fica mais claro ainda. É uma coisa do tipo, traficante não usa. Né? E o que você tem é, de um lado, você tem um potencial de aquisição de informação basicamente infinita. Então, se você tiver a disciplina, o esforço, a boa vontade, a inclinação de buscar essa informação e aplicá-la na direção correta, não tem limite, certo? Você vai aprender pra caramba, você vai virar uma pessoa extremamente competente, você vai aprender em todos os domínios da vida, você vai aprender a se autorregular, você vai aprender a comer bem, você vai aprender a identificar oportunidades de mercado, investir nas suas habilidades. A sua vida vai ser deuses, certo? Você vai prosperar imensamente. Mas, por outro lado, se a sua inserção nesse ambiente cultural não se dá por esse lado, com essa abordagem, a tendência é você se transformar, metaforicamente, num rato. Porque o que vai sobrar para você? Vai sobrar dopamina barata, vai sobrar Netflix, Instagram, Twitter, TikTok, vai sobrar comida processada, certo? Vai sobrar a névoa mental, brain rot, distração absoluta. Uma certo? coisa, Alessandro, sabe então, que pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia terminar dizendo é o seguinte, você está num modelo, dentro desse contexto que você colocou, você está num modelo em que você tem que fazer uma escolha mesmo. Né? Ou você tem um processo de segregação, em que você se retira em grande parte do mundo, das influências do mundo e segue firme no seu propósito, ou a probabilidade de que você seja absorvido vai ser muito grande. Então, por exemplo, um dos maiores desafios que eu enfrento hoje com os meus clientes boa parte deles, eles sabem que antigamente, vou colocar de outra forma, antigamente,
quando tinha um objetivo, você colocava o seu esforço na direção daquele objetivo, certo? Você descobria quais eram as habilidades que você precisava adquiria essas habilidades e colocava isso a serviço dos seus objetivos. Hoje em dia, você tem uma variável nova nessa equação, que é a distração, certo? Então, o sujeito, ele tem hoje sobra muito menos banda mental, muito menos capacidade cognitiva para que ele consiga direcionar as energias dele, a capacidade, o que ele tem de melhor, para que ele consiga esses objetivos que ele deseja, porque ele está de fato distraído, certo? E aí o sujeito, para retomar clareza, para retomar a capacidade de foco, eu gosto de falar aqui de um caso, uma entrevista recente que eu vi de um desembargador que dizia que não conseguia mais ler as sentenças, certo? Que ele tinha que tomar remédio para foco, acho que tomava Ritalina, certo? Se vocês pesquisarem, vão encontrar. Ou seja, um sujeito, ele falou, não era assim. Não era assim. Um cara já adulto e tudo, falou, não era assim, eu perdi meu foco. E isso está acontecendo com as pessoas, assim, de forma absurda. O sujeito não consegue trabalhar 50 minutos de forma ininterrupta mais. Nem é porque alguém interrompe, é porque ele não tem foco, certo? Então, agora, já era difícil, porque as coisas boas da vida, ninguém chega pro lado e fala, por favor, pode pegar. Não, você tem que lutar por elas, está todo mundo querendo. Pensa numa casa na frente da praia, todo mundo quer, ninguém vai te dar. Então, já era difícil, certo? É uma competição, num certo sentido. E agora, além do que já era difícil, o sujeito ainda tem esse desafio. E esse desafio e essa falta de concentração, ela afeta o cara em áreas que ele não vê, vira uma bola de neve. Então, por exemplo, ele não fica desatento para o trabalho. Ele fica desatento com a esposa, ele fica desatento com as oportunidades, certo? Ele comete erros porque ele não percebeu. Essa desatenção, ela permeia a vida do cara inteira. Isso vira uma bola de neve. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a hora que o cara vê, ele tá fora do jogo. Uma coisa que eu percebo, Alessandro, que fez lembrar dessa desatenção, eu e a Nancy, a gente gosta, né, de sair para poder comer, então pra gente é um evento, uma vez que a gente gosta bastante de comer comida gostosa. E aí a gente começou a perceber que as pessoas, que na hora que a gente fazia o pedido, aí a pessoa pegava e entregava pra gente errado. Isso é muito comum. Eu tenho várias coisas sobre isso. Eu tenho um modelo, eu falo assim, olha, eu tenho um modelo agora, também. Quando a pessoa, eu vou falar pro caixa, eu falo assim, repete só pra eu ver o que eu pedi, porque eu esqueci. Eu crio uma narrativa e a pessoa repete de boa. Na hora que eu vou pegar, eu falo assim, confere pra mim fazendo favor. E aí eu sempre queria uma historinha, dou uma brincada, coisa e tal, pra eu não levar pra casa o errado, por conta dessa distração. Uma coisa legal, Alessandro, que você comentou, desse negócio de o porquê que as coisas foram criadas. Eu gosto muito da engenharia reversa. Igual você falou que as pessoas perdem tempo no Netflix, não é assistindo o entretenimento, não. É tentando escolher alguma coisa, porque tem opção demais. Isso. Teve uma coisa, quando eu fiz a transição de carreira, eu comecei a estudar e eu pensei, é coisa demais para estudar. E aí eu fiz uma progressão, e assim, eu sou metódico. Eu falo assim, cara, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás e eu sei o que é o processo e eu enfrento o processo. Eu fiz umas contas e eu falei assim, cara, se eu dedicar única e exclusivamente a isso, eu demoro 7 anos para poder ter uma condição já de ter uma vantagem competitiva. E lembrando que eu tinha que reconstruir uma vida, né? Não só a minha, quanto a da minha esposa também, que abraçou a causa. E aonde, de novo, fui dito como louco. E hoje em dia as pessoas me entendem mais um pouquinho, né? Alessandro, eu fiz uma coisa que depois foi fantástico. Eu eliminei todas as distrações. Eu gostava de joguinho de computador, eu gostava de série, eu gostava de tudo. Mas eu pensei, cara, o que eu preciso para poder ser feliz? O que o mundo pode me oferecer com o mínimo necessário para poder aguentar o dia a dia? Falei, cara, eu gosto muito de treinar, então eu quero treinar numa boa academia, eu quero treinar, ter o meu horário para poder treinar, blindado, ótimo. Eu quero ter paz em casa, beleza, eu tenho um casamento fantástico, uma esposa que me apoia, eu tenho paz em casa, eu gosto da minha casa, eu preciso ter paz em casa. Falei, perfeito. E eu preciso comer bem, eu gosto de comer bem, ótimo. Alessandro, eu tirei todas as distrações. Sim. Eu vendi o computador que rodava joguinho, por quê? Porque era mais forte que eu doei meu PlayStation, eu fechei e fiz um planejamento onde eu tinha uma rotina que era a mesma rotina de segunda a segunda. Eu aprendi muito isso. E eu vivi isso durante 7 anos. 7 intensos anos. Fácil ou difícil, não entrou em modo monge. É isso. Mas era um modo que o que eu fazia para poder ter prazer como compensação, cara, me bastava. Sim.
no final Inclusive porque você regula o seu sistema de recompensa, ele volta para uma linha base, que é a linha base que ele nunca deveria ter saído. Né? Exato. Por quê? Porque hoje o mundo ele é completamente diferente do mundo onde você estava lá na savana ele desregula o seu sistema de recompensa completamente. Exatamente. Detalhe, o seu sistema, não só o seu sistema de recompensa, como o seu corpo faz uma modulação de tudo que você teve de experiência prévia perante certas situações que você se submeteu, onde o seu corpo sabe que perante um estresse que vai acontecer, que ele vai buscar compensação. É o sistema, né? As pessoas não entenderam a fisiologia magnífica do corpo humano de compreender que à medida que você for submetido a um estresse, vai chegar num limiar onde o seu corpo vai acionar um sistema que ele vai o quê? Ele tinha no passado o objetivo de você o quê? Ficar mais atento, conseguir ter mais energia. Ele vai te colocar num modo luta e fuga permanente. Exato. Só que o luta e fuga hoje em dia ele vai para o sistema hedônico. Sim. A pessoa vai lá, vai buscar prazer com comida, porque é latente, a comida que foi feita para ser gostosa, você não vence ela. Ninguém vence a comida que foi feita para ser gostosa. O scrolling, né? O aplicativo que foi feito para ser interessante, prender sua atenção, você não vence ele. Não. E aí o que acontece é que eu, ao eliminar todas as distrações, e claro, ver o que aquilo potencializou na minha vida, eu não tinha esse conhecimento. Isso faz um milagre. Não, isso constrói vida. Sim. Isso constrói sonhos. Mas, em algum momento, eu peguei e coloquei de novo. E à medida que eu coloquei de novo, eu falei assim, cara, isso aqui é legal. Mas sabe o que acontece? Eu falei assim, eu prefiro a minha vida do mundo real. Existe, né, PlayStation de adulto, né? Que seja os bens materiais hoje em dia que o pessoal coloca na internet. E eu pensei, cara, eu vivi a vida. Isso aqui, voltar para a minha diversão para o eletrônico, eu não quero mais. Sim. Mesmo eu gostando. Mesmo sendo bom. Ressignificou para você, né? E uma coisa muito interessante que você falou, uma coisa que eu falo, o mundo ele foi feito para você poder fazer a seleção e tirar dele o que tem de bom. A verdade converge, né? Exato. Muito interessante. À medida que eu comecei a ler, gente, o Alessandro, você tem que ler. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ler. Aí ele me passava a literatura, ele me ensinou que ele leu a literatura errada na hora errada, tem a história do petróleo, depois você conta, nunca mais saiu da minha cabeça. E eu começava a ler, e eu começava sempre a fazer assimilação. A minha cabeça funciona de uma maneira muito doida. Eu virava para o Alessandro e falava assim, Alessandro, esse autor aqui, ele leu essa ideia daqui, e aí eu fui buscar essa ideia do outro cara que estava lá, tipo, quase antes de Cristo e tudo mais. Eu falei assim, o conhecimento, ele converge, não converge? E você confirmou isso para mim. Sim. E para poder te passar eu falo isso há muito tempo, que o conhecimento converge, né? Você busca em diferentes tradições. Eu tenho estudado muito a psicologia judaica. Eu tenho um mentor que é um rabino americano, Daniel Lapin, e então eu tenho... Eu fico impressionado, porque tem muitas similaridades tem muitos achados, tem muitas questões que são presentes nessa psicologia judaica e que são ideias muito fortes, muito confirmadas na psicologia hoje, certo? Então, tem a verdade, ela converge em diferentes níveis. Até mesmo entre a ciência humana, por assim dizer, e a ciência mais física, mais rádio, tem várias ideias, vários conceitos que eles convergem. O conceito de entropia, por exemplo, ele é um conceito que ele funciona em qualquer lugar. Eu falo que olhar para o mundo com um olhar técnico e objetivo da matemática e física é fantástico, porque é justamente uma lente muito latente que eu tenho. Sim. Eu aplico um conceito do Ilya Prigogine, né, que é um Nobel de Química. Eu aplico muito no sentido de usar como metáfora e ajuda as pessoas. Então, quando o Prigogine ele tem esse conceito das ilhas de equilíbrio, né? Quando um sistema está em desequilíbrio, ilhas de equilíbrio ajudam a mudar, a virar o sistema, e o sistema ele começa a se reorganizar a partir de pequenas ilhas de equilíbrio. E esse conceito ele é usado em muitas coisas, inclusive para fazer gestão de incêndio em floresta, certo? Ele é aplicado em muitas áreas e tal. E é uma boa metáfora para ajudar as pessoas a enxergarem o que elas precisam fazer na vida. A vida está caótica, começa a inserir pequenas ilhas de equilíbrio, certo? Essas pequenas ilhas de equilíbrio são uma base importante. Elas começam a equilibrar determinadas áreas da sua vida e elas começam a se comunicar, certo? Elas vão se comunicando, elas vão te dando elas vão formando base para você poder avançar e equilibrar outras áreas. Então a verdade, a verdadeira verdade, a verdade forte, a verdade potente, ela sempre converge. Para vocês terem uma ideia, olha só. O que a Alessandra acabou de falar, para vocês verem que a verdade ela converge, que as pessoas criadoras realmente de bons materiais, elas compreendem isso. Quando você tem um livro, Arrume a Sua Cama, é exatamente isso. É você começar com um sistema. Ou aquela regra do Jordan Peterson, né?
Mantenha seu quarto limpo, a primeira regra. Clean up your room. Exato. Então, gente, esse conceito de entropia ele é fantástico. Eu uso muito ele, Alessandro, e eu gosto da analogia do pêndulo. Falei assim, olha, a sua vida é um pêndulo. Só que ele no equilíbrio é o caos, dá tudo errado. Então, cada vez que você quiser que aconteça alguma coisa na sua vida, você vai ter que colocar energia. Só que não existe estabilidade. Ou seja, a energia que você colocou em cima de um sistema para que ele não volte para o padrão, é igual apertar uma mola, se você solta, ela volta para o padrão. A vida é assim, não existe estabilidade. Tudo que você fizer para poder ter um resultado, você vai ter que colocar energia e depois ainda você será necessário uma energia necessária e suficiente para poder manter aquela posição. E isso na vida faz você olhar com outra perspectiva. As pessoas acham que elas vão conquistar um corpo vivendo uma rotina e depois vão abandonar a rotina. Eu falo assim, olha, um corpo é conquistado. E quando eu falo corpo, é muito mais além do que a estética. Hoje em dia, essa transformação que eu tive depois de 38 anos, ela fez até eu ter muita dificuldade na criação de conteúdo. O conteúdo meu é uma extensão da minha vida. Eu decidi não ser personagem, eu decidi não jogar o jogo, eu decidi ser eu mesmo com aplausos. Você basicamente documenta o seu dia a dia, seu aprendizado, sua rotina. Perfeito, exatamente. E aí eu aprendi, Alessandro, que na vida, você, à medida que você cuida do seu corpo, cuida da sua mente também, que é algo novo para mim, tá? Eu fazia de forma desordenada. Hoje em dia, agora que eu sei que funciona, eu faço de forma ordenada. Quando você pega a sua vida e começa a organizar, você empilha resultado. Sim. Você empilha. Você comentou, a vida boa é feita de boas decisões. Só que é muito fácil você tomar uma decisão. Sim. Então, essa ideia, gente, de entropia, ela é fantástica. Tudo na sua vida, coloque energia e conquiste. Só que tem uma coisa. Se você abandonar, você perde numa velocidade muito mais rápida do que a que você construiu. Por isso que a maioria das pessoas, o quê? Elas conquistam, então vivem recorde de realidade. Quando a pessoa entra na minha consultoria, ela vai vivenciar o acerto. Eu me esforço para isso. Na segunda etapa da consultoria, eu encaminho a pessoa, mas eu coloco barreiras de contenção. Hoje em dia, de 2 semanas, 3 em 3 semanas, eu vejo que as pessoas elas se perdem. E é uma energia muito grande que eu tenho que colocar. Mas essa ideia ela é fantástica. Ela dita existe, quando você começa um processo de mudança verdadeira, existe uma alegria muito grande da capacidade, né? A capacidade traz uma alegria. Quando você adquire, você pode chamar de consciência, ou percepção, ou visão. Quando você adquire essa visão de que você tem a capacidade de controlar um processo, você acaba tendo é mais do que prazer, porque prazer muitas vezes é momentâneo, mas você acaba tendo uma satisfação imensa, certo? E quando você tem essa satisfação, é uma sinalização muito forte de que você está num caminho que é um caminho seu. Porque quando você está percorrendo um caminho que não é o que você está... Que você, num nível consciente ou inconsciente, sabe que não é o seu caminho, tem uma coisa que te alerta, certo? Então, uma vez que você experimenta o que você chamou aí de resultado, o custo de você voltar para o modelo anterior e para o modo de operar e de existir anterior é um custo muito mais elevado. É mais ou menos como uma caixa de Pandora. Quando você abre, não tem jeito mais, não volta. As coisas não voltam lá para dentro, né? De uma maneira um pouco mais vulgar, você não consegue desver, certo? Uma vez que você vê o que é viver a 100%, por assim dizer, viver alinhado com o seu projeto, alinhado com o seu propósito e tal, quando você experimenta isso, essa alegria da capacidade é uma alegria inigualável. Poucas coisas na vida se comparam a essa alegria de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa e se movendo para a direção correta, certo? Tem uma coisa, Alessandra, por incrível que pareça, né? À medida que eu comecei a adotar essa postura, que eu tenho a oportunidade de ter a atenção das pessoas durante um certo período de tempo, onde eu posso utilizar todo o conhecimento que eu tenho para poder gerar valor para aquela pessoa, para algo que ela compreende naquele momento, mas vai ter um monte de coisa que ela não compreende, mas será falado, será dito e será pontuado. Acontece que no longo prazo eu estou no jogo ainda. E as pessoas às vezes me mandam mensagem, falam assim, nossa, Danilo, agora eu entendi o que você me falou há 2 anos atrás. É comum também. E aí elas comentam uma coisa, Alessandro, aquela pessoa que muitas vezes eu encaminhei para poder dar certo, essa questão, né, depois de ver não tem como desver, por incrível que pareça, dentro do meu trabalho, as pessoas vêm, elas vivenciam, elas têm o benefício da situação, elas se sentem felizes, e essa palavra não sai da minha boca, sai da boca delas, e elas desvirtuam.
Quando ela me busca de volta, tem uma coisa interessante, Alessandro. Ela me busca de novo e eu fico intrigado. Eu gosto de conversar com as pessoas para poder entender. A convivência, hoje em dia, para mim, ela é fantástica. Entender o ser humano na sua mais pura essência, sem viés. E eu viro para ela e falo assim, olha, você era mais feliz quando você vivia com controle, com limite, ou da maneira que você viveu? A sua vida dava mais certo, você conquistar a sua chance de ser uma aposta, que as pessoas iriam apostar. Se você fosse uma empresa, uma ação de uma empresa, você compraria a sua ação da empresa em qual momento da sua vida? A pessoa me responde em 100% das vezes. Quando eu tinha uma alimentação, quando eu cuidava das coisas. E eu pergunto, e por que você saiu? Muitas vezes a pessoa não sabe me responder. Eu, hoje em dia, tenho uma ideia, não só daquela preparação da pessoa para ela poder estar apta a não só vivenciar quando ainda brilha, né, o conhecimento. Eu falo que no início, todo o bom cenário ele é bem vivenciado, só que a vida é boa construída na repetição. Eu costumo dizer, né, se fosse colocar um filme filmando a pessoa num time-lapse de um atleta de elite, ia ser monótono. Ele acorda todo dia e faz a mesma coisa todo dia, mas ele vai lá e ganha. Todas as vezes. O Phelps, para poder ganhar o tanto que ele ganhou, ou o tanto de repetição que ele fez. Sim, tem um estudo muito legal sobre isso. E aí, então, nesse cenário, eu falo, gente, olha só como é que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Pode ser que você vivencie uma vida feliz, aonde você é uma empresa que você compraria a sua ação e, de repente, você volta a ter uma outra vida e você esquece da anterior. Que é justamente a vida, muitas vezes, que você queria construir. Sim. Olha, eu tenho eu gosto de... Bom, primeiro é que, só finalizando uma coisa que você falou, a excelência é mundana, né? Tem um artigo de um autor, me esqueci o nome dele, alguma coisa Bliss. É um artigo famoso, ele estudou nadadores, acompanhou nadadores de diversos níveis, desde níveis das escolas nos Estados Unidos até atletas olímpicos e tal, e ele chega a essa conclusão, né, que a excelência, ela é banal, né? Ela não tem, assim, é isso, uma repetição, é monótono. Mas, cara, em relação a isso que você falou, tem uma coisa que é o seguinte. Tem um autor chamado Tversky, que é um judeu americano. Ele estudou para ser rabino e a parte que ele mais gostava do rabinato era poder aconselhar outras pessoas. Só que ele, quando chegou a vez dele de ser rabino, esse papel tinha sido tomado pela psicologia, pela psicoterapia e tal. As pessoas não estavam mais buscando os rabinos por causa disso. Então ele decidiu estudar. Era o que ele gostava, era o aconselhamento. Ele fez medicina, depois ele estudou psiquiatria e acabou trabalhando com psicologia também. E ele tem vários livros publicados e ele busca muito na tradição bíblica, na tradição antiga, algumas explicações, alguns paralelos com a psicologia contemporânea. E tem uma ideia dele que eu acho muito interessante, que é uma ideia que é muito presente na Bíblia também, por exemplo, em Provérbios, é uma coisa que aparece bastante, que é essa ideia da rebeldia, certo? Que a gente já conversou muito a respeito, né? Ele usa o termo Yetzer Ha, que ele chama de um instinto para o mal, por assim dizer, e usa também esse termo Yetzer Tov, que é o nosso instinto para o bem, né? Nós temos esses dois instintos dentro de nós, certo? Nós temos um instinto para o bem e temos um instinto para o mal. A tradução literal desse conceito, ele deixa a desejar, né? É o que é o melhor que eu achei, um instinto para o mal, um instinto para o bem. O fato é que, na natureza humana, nós temos esse instinto de rebeldia, certo? O maior de todos os rebeldes foi Lúcifer, né? O rebelde é aquele que está tudo funcionando. Não, eu tenho uma ideia melhor. A minha ideia é a melhor, certo? Tem 10 mil anos de tradição e tal, aquilo ali, aquele resultado é o resultado de milhares de interações ao longo de milênios, e o melhor que a gente conseguiu foi aquilo. O cara olha e fala, não, eu tenho uma ideia melhor. Eu já estudei no Canadá, né? Já morei lá. E eu costumo brincar, assim, o Canadá era o paraíso. Alguém fala, não, eu tenho uma ideia melhor para isso aqui. Agora tá lá penando. Mas, enfim, voltando aqui. Uma coisa, Alessandro, te perguntar. Essa pessoa que se rebela e fala que tem uma ideia melhor, por que ela encanta as pessoas? Cara, porque a obediência, ela exige uma sabedoria e um discernimento muito grande. Para você obedecer, você tem que ter a certeza de que você está obedecendo um chamado que é válido,
o chamado que é positivo, que é bom para você. E isso exige uma responsabilidade pessoal absurda, uma responsabilidade que aniquila a maioria das pessoas, certo? Além disso, é mais fácil, certo? Nós temos falando em termos simbólicos, né? Nós temos esse desejo para o mal, né? De fato, né? O pecado original, que inaugura tanto a tradição católica quanto judaica, o pecado original é uma marca que acompanha a humanidade, né? Essa tendência para o mal, ela vem à tona muito fácil, né? Às vezes, com poucas palavras, com poucas insinuações, com pequenas distorções da verdade, eu consigo fazer com que você saia do bom caminho, certo? Que você comece a ter dúvidas. Eu posso começar uma conversa aqui e começar a colocar um monte de dúvidas na sua cabeça em relação ao seu casamento, por exemplo, ou a sua relação com seu pai, sua relação com... Às vezes você tem um sócio, tá ótimo, mas uma conversa que mal intencionada da minha parte acende em você uma força que, se você me apertar, eu não vou saber de onde vem, mas eu sei que ela existe, certo? Num nível simbólico, você pode falar de Deus e o diabo, Deus e o demônio, mas você pode falar em termos não simbólicos também. A psicologia, ela tem estudado, né? Tem vários estudos aí que mostram que pessoas boas, com incentivo correto, fazem coisas terríveis, né? Tem vários experimentos nesse sentido, as pessoas dão choque umas nas outras, enfim. Então, o mal é uma coisa que nos acompanha. Então, uma das características desse mal é essa vocação quase destrutiva que nós temos para a rebeldia, certo? Para rebelar. O Tversky, ele conta uma história interessante. O rei Davi precisava precisava que uma pessoa morresse, mas ele não podia tomar uma ação direta. Essa pessoa tinha que fazer por merecer. E aí ele passa a incumbência para outra pessoa, e essa pessoa, usando sabedoria, fala o seguinte: olha, já sei, vamos proibir ele de sair de Jerusalém, certo? Ele não pode sair de Jerusalém, essa pessoa não pode sair de Jerusalém. E aí é o seguinte: a pessoa ela é capaz de passar a vida inteira em Jerusalém e não ter vontade de sair. Mas no momento que você fala que ela está proibida de sair, tudo que ela quer é sair, certo? Acende alguma coisa dentro dela e não deu outra. A primeira desculpa que ele encontrou, acho que, se eu me lembro bem da história, 2 escravos fugiram e ele foi atrás e saiu de Jerusalém. A primeira oportunidade que ele teve, ele saiu, certo? Então, essa questão da rebeldia, da desobediência, é um desejo de ruína, certo? O ser humano ele tem que ter muito cuidado, porque todos nós carregamos esse desejo de ruína. E o Jung fala muito sobre isso, né? O Jung fala o seguinte: olha, cuidado com o seu drive, cuidado com a narrativa, cuidado com a história que você conta para você, porque pode ser uma tragédia e você não vai gostar do final, certo? Nós temos em nós esse desejo de ruína. Então, eu vejo essas situações aí muito como uma situação de rebeldia mesmo, é um problema de alma, certo? No meu trabalho, eu trato isso aí de um ponto de vista espiritual mesmo, certo? Falo, olha, de onde vem essa rebeldia aqui? Para que essa negação, certo? O que você está negando? Por que você quer lutar com uma estrutura? Olha, as regras do mundo são essas aqui. As relações de causa e efeito, você plantou milho, você colhe milho. As regras são essas aqui. Uma vez que a gente sabe que as regras são essas, por que você não vai a favor das regras, jogando com as regras, e você quer se opor às regras? O que vai acontecer é você vai ser moído pela roda da história, certo? Todo mundo que assumiu essa posição que você assumiu foi destruído, a não ser aqueles que se arrependeram, que buscaram a redenção a tempo. Tem um limite, né? Eu falo, Alessandro, que você pode se opor à regra, desde que você vivencie a regra tempo suficiente para que você adquira o conhecimento e uma visão para poder inovar. Então, sim, você falou que você trata ali as pessoas, né? As pessoas, elas são como lâmpada, ou melhor, como velas que a gente tem que acender. E você consegue acender essa vela de diversas maneiras. Uma das coisas que eu faço dentro da consultoria é pela responsabilidade. Um ótimo caminho. Eu descobri que quando as pessoas, ninguém vence o doce. O doce, hoje em dia, eu tenho uma visão muito diferente do doce. Porque eu, como orientador, eu quero que as pessoas deem certo. Na hora que eu pego, quando uma pessoa ela começa a divergir perante algo que ela vivenciava, ou seja, ela vivenciou um recorte de uma realidade onde ela tinha um controle sobre a situação e, de repente, ela para de ter. E, no meio do caminho, eu faço uma engenharia reversa, ou melhor, uma ordem cronológica até o ponto que ela acordava para acertar e ela acordou sendo permissível, quase sempre
tem um doce no meio do caminho, principalmente na vida das mulheres. O doce é o principal elemento que desvia as pessoas do Com certeza absoluta. Eu teve um caso interessante uma vez, uma menina colecionando resultado, e assim, à medida que você melhora o seu corpo, você tira foto. E ela sumiu, voltou, e eu falei assim, olha, vamos voltar ao trabalho. E assim, hoje em dia, eu falo, o meu trabalho ele foi feito para dar certo. Se deu errado, eu não empilho um trabalho em cima de um trabalho que deu errado. Eu compreendo o que deu errado e eu conserto. Por exemplo, eu faço um planejamento para você e falo assim, olha, eu levei em consideração todas as variáveis possíveis e imagináveis, está aqui. Isso aqui é um documento, pode levar. A pessoa volta e não teve resultado. Ela, o que a gente vai fazer? Eu coloco a dieta de lado. Eu falo assim, vamos conversar. Sim, é uma questão comportamental. Você saiu daqui para poder dar certo com algo, tecnicamente, é tudo que eu mais sei para dar certo e deu errado. Tem problema meu e seu no meio. Nós vamos resolver esse problema primeiro, porque isso aqui é um detalhe. E aí é onde eu falo para as pessoas, essa aluna minha, né? Eu falo assim, olha, ela não sabia em qual momento ela acordou. Eu falei assim, em algum momento você acordou para errar. Porque antes você acorda para acertar, e uma coisa é você errar e você voltar para a rota. É mentalidade F5, volte para a rota. Você tem um sistema bom. E aí eu falei assim, olha o seu celular, vê qual é a última vez que você tirou uma foto em frente ao espelho. Ela assim, como assim? Eu falei assim, olha para o seu celular. Quando uma pessoa está bem, ela tira foto. Aí ela achou. Eu falei assim, olha, da última conversa nossa foi isso, essa data, e da foto foi essa data. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alessandro, 100% das vezes é um doce. Na vida da mulher, 100% das vezes é um doce. Só que aí a mulher, sabe o que acontece com ela? De novo, o corpo humano veio sem manual, mas o manual ele existe. E detalhe, de forma ativa, você vai ter que buscar esse manual. Sim. Porque ninguém na rua vai te dar o que você deseja. Não. Ou seja, você falou uma coisa, né, de indução. Cara, você tem que parar para pensar o seguinte, a sua vida, ela está sendo induzida, você está sendo levada ou você está fazendo a escolha? É intencional ou reativo, né? Exato. Na hora que você pega e você está usando muito um aplicativo, é porque você quis ou porque no início você quis e você foi induzido a usar mais do que 3 horas? O pessoal fala, olha, quando você for fazer alguma coisa que você sabe que foi criada para poder prender sua atenção, você define o tempo que você vai usar antes de ser usado. Por quê? Porque você não vence algo maior que foi criado por alguém muito mais inteligente que você. Inteligência que, na verdade, é acúmulo de sabedoria. Você não joga contra a banca. Não, você nunca joga contra a banca. Você não aposta contra o ambiente, você não joga contra a banca. Você fez uma engenharia reversa, por exemplo, de um modelo de negócio e você entende a real natureza dele. Eu falo para todo mundo, gente, o iFood, o que o iFood ele resolve? O problema de vidas de pessoas desorganizadas. Ou seja, por isso que faz sucesso. Porque uma pessoa chega em casa cansado e não tem nada para comer, ela tem fome, ela vai pedir iFood. E ela já chega, como ela não se planejou para alimentar, ela chega com uma fome que tem o craving, né? Porque chegou a fome, depois de muito tempo, ela quer uma coisa apetitosa, forte, pesada. Alessandra, é inacreditável. Se você estudar a fisiologia do corpo humano, sabendo que você tem um olhar que o padrão se repete, as pessoas chegam em casa com carga de estresse, elas não comeram bem, elas tem ali latente o desejo por consumir alguma coisa para poder buscar compensação. Tudo brilha na hora que você pega o seu celular, está com o celular na mão. O horário que aparece propaganda para vocês no iFood, sabendo que o aplicativo sabe tudo da sua vida, é tudo proposital. Não. Beleza, você pode usar isso a seu favor. A tecnologia, ela foi feita para poder te prender. Você não tem que viver na montanha, eu falo para todo mundo. Mas você tem que saber quando a tecnologia vai entrar na sua vida, como que ela vai participar, com quanto tempo e a hora que você vai sair e deixar ela de lado. Porque você pega o melhor dela e você respeita ela. Então, hoje em dia, eu penso muito nisso. Eu falo assim, olha, toda vez que eu vou usar a tecnologia, eu penso o seguinte, olha, para que foi criado? Eu respeito isso. Eu respeito o criador. Sim. Por quê? Porque essa pessoa é muito foda. Entendeu? E aí é o seguinte, e como que essa pessoa ainda fez depois de criado para poder otimizar esse sistema? Porque eu não quero cair nas armadilhas. E aí o que acontece? Eu modulo a minha posição perante tudo na vida. Sim. Baseado nisso. Tem uma questão muito interessante aí que é, muitas vezes, as pessoas, elas não querem exatamente o que elas acham que querem, certo? Não é incomum que isso aconteça. Uma fase muito importante do trabalho que eu faço com os meus clientes, por exemplo, é não aceitar de cara, sem pensar a respeito disso, sem questionar, sem avaliar, o que eles falam que querem, certo? É muito comum nós descobrirmos que, na verdade, a pessoa estava abrindo uma porta que não era a porta da vida dela,
certo? Era um caminho que não era o caminho que ela queria. E você precisa fazer isso por 2 razões. A primeira razão é que você precisa fazer isso para ter certeza de que a pessoa realmente quer aquilo. Existe, de fato, muita sabotagem consciente, existe, de fato, muita limitação, existe, de fato, muito engodo, muito engano. Não é incomum que nós tiremos conclusões equivocadas das experiências que nós temos na vida. O sujeito tirou a lição errada, certo? E vai aplicar aquela lição e vai dar errado. E torna aquela lição como um alicerce, o alicerce errado. Sim. Então, primeiro, por causa disso, tem que ter a certeza. E segundo, porque uma vez que a pessoa consegue, através desse trabalho, ter clareza de que é aquilo ali mesmo, ela só consegue ter essa clareza depois que ela enfrenta e que ela remove alguns traumas, alguns comportamentos sedativos, alguns comportamentos de compensação, certo? É como se você desobstruísse o caminho da decisão. Quando a pessoa toma a decisão, você pode imaginar assim, que é uma decisão que é um tubo e a água o líquido está passando ali, certo? Tem um fluxo, mas esse fluxo não é forte, certo? Tem várias coisas ali que estão obstruindo. Você tem que ir limpando, certo? O caminho para que esse desejo e essa aspiração, ela engate, ela ganhe toda a força potencial que ela pode ter. Porque a pessoa vai precisar dessa força, certo? Não é um trabalho fácil, ela precisa de potência. E uma coisa que eu me deparo com muita frequência é as pessoas se auto-sabotam muito, muito, certo? Então, por exemplo, uma mulher que internalizou uma autoimagem negativa ou uma autoimagem fraca de si mesma, ela de fato pode ter muita dificuldade quando ela olha no espelho e vê outra coisa, certo? Não é o lar emocional dela, ela está acostumada com outro lugar no mundo, certo? Uma mulher que é insegura, que não se sente bem, que se acostumou com essa posição de insegurança, quando ela se vê de uma forma tal que agora o que é esperado dela é ter segurança, ela pode não gostar dessa posição, certo? Existe um processo de autossabotagem que se você não vai ali dar 2, 3, 4 passos atrás, ele vai se manifestar. Você falou, né, da pessoa ela se olhar de uma maneira diferente e viver. É uma nova identidade, é uma nova identidade. E eu digo até mais. Com o mundo inteiro contra, né? Com o mundo inteiro contra. Mas o mundo inteiro contra, mas por incrível que pareça, a pessoa internamente, ela acha o benefício daquilo. Sem dúvida. Porque eu falo pra todo mundo, eu falo assim, gente, a primeira coisa, na hora que uma aluna minha pega e faz alguma coisa errada, hoje em dia eu trabalho muito essa conscientização. Eu descobri que o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sei, onde eu coloco no papel, não importa. Eu garanto que o sistema ele é muito bom. As pessoas viram até mim, Alessandra, ela falou assim, Danilo, eu amo a minha dieta. Eu falei assim, eu tenho certeza disso, ela foi feita para ser amada. A minha esposa fala, ela faz, né? Assim, já faz dieta, ela fala direto, eu não consigo imaginar. As pessoas viram para mim e falaram assim, Danilo, é uma liberdade. O problema não é a dieta. Sim. Eu amo a minha dieta. Eu falei assim, ótimo, por quê? Porque ela foi o passaporte pra gente poder resolver um monte de outras coisas. Sim, eu costumo dizer que a dieta, a gente já falou isso com você, né? A gente, quando vai mudar de vida, você pode usar várias coisas como base, né, para começar a organizar a sua vida. A dieta, ela te dá uma base muito sólida. Ela te dá uma base sólida porque você precisa de começar a se organizar. Você tem que fazer as compras, você tem que deixar tudo na despensa, não pode estar faltando nada, você tem que comprar antecipadamente. Você tem uma rotina de alimentação, você tem que começar a controlar o horário que você come, a hora que você dorme e tal. Isso distribui, isso é como estacas absolutamente firmes num pântano, certo? Você pega um pântano, você está fincando estacas ali absolutamente firmes. E uma vez que você resolve essa questão da alimentação, começa a se alimentar bem e tal, você ganha força, experiência e estrutura para você começar a avançar para as outras áreas. A gente já conversou sobre isso, você sabe, não é incomum que a pessoa ela melhora a dieta, aí depois ela melhora o corpo, e aí depois ela descobre que existe um mecanismo em que ela entra com esforço e o mundo entra com resultado. E ela quer aplicar esse princípio para outras áreas da vida. Aí ela quer crescer no trabalho, ela quer, enfim, né? Ela pega a lógica do crescimento que ela aprendeu com a dieta e começa a aplicar para tudo. Eu tenho, sempre quando eu tenho um grupo, né? Eu falo que eu convido as pessoas. No início, eu vendia isso como uma vantagem. Eu colocava lá, olha, você vai ter acesso ao grupo.
E lá no grupo, na verdade, o grupo é meu grupo de estudos, onde eu estou estudando o tempo todo, estou escrevendo. Você me ensinou isso também, né? Tem até a Escrita para a Liberdade, que é um curso fantástico seu. E eu aprendi a escrever. E eu aprendi que eu sou bom. Antes eu acordava e ia treinar. Eu sou bom para acordar. As distrações não acordaram ainda. Eu sou bom para poder escrever. Uhum. E o diário meu ali de estudo, né? No longo prazo, você falou de sabotar. Era engraçado, que eu falei assim, eu observo o comportamento humano. É legal de se orientar pessoas, e muitas pessoas, e pessoas querendo realmente jogar o jogo, é que você começa a ter uma visão macro de tudo. Você começa a ver referência. A minha cabeça, hoje em dia, ela vê padrão, vê referência. E aí, eu não esqueço, as pessoas viram para mim e falaram assim, ô Danilo, a dieta tá assim, mas o grupo eu não acompanho, o grupo não, é muito difícil. E jogava a culpa no grupo. E eu virava para ela e falava assim, não, mas você não lê o grupo? Ela, não. Eu falei, mas você não sabia que lá eu vendo carro antigo, não? Aí a pessoa, como assim? Eu falei assim, o grupo, na verdade, eu mudei ele, tem um mês. Eu vendo carro antigo lá. Aí a pessoa fica sem saber, eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Imagina o poder que existe um texto que você acha que existe, você nunca leu e que muda a sua vida. Você tem que me contar o que é isso, para poder mostrar para a pessoa que, na verdade, ela está procurando um elo fraco. E aí eu mudei o contexto. E isso aconteceu diversas vezes. E no início, né, eu falo assim, acontece muitas vezes, um raio cai no mesmo lugar, várias vezes no mundo real, então você interpreta. E aí eu mudei, eu falei assim, olha, aí no texto, né, de venda eu tirei que tem um grupo, e aí eu coloquei de outra forma. Eu falei assim, olha, eu tenho um presente para poder te dar. Entendi. Muda Eu tudo. tenho um presente que ele é único. E detalhe, eu coloco uma imagem e faço um áudio. Eu falo assim, olha, a minha vida é estudar, é olhar para um problema, descrever ele de diversas formas, arrumar uma solução. Eu estou a todo momento estudando. A minha vida é essa, a minha alma está aqui. E eu vou te convidar para poder fazer parte do grupo onde eu compartilho tudo o que eu aprendo. Alessandro, é fantástico. As pessoas viram para mim e falaram assim, Danilo, eu tô seguindo, mas é o seguinte, nossa, o seu conteúdo é muito rico, mas eu não consigo acompanhar tudo do grupo. É todo dia que eu posto. Eu não consigo tô acompanhar lá no grupo. tudo dia. Não, o meu pai, sabe o que o meu pai falou? Ele falou assim, Danilo, eu tô no seu grupo, eu não leio nada. Mas eu sei que você tá vivo. Eu brinquei com ele, eu falei, é o seu botão de homem morto. Eu expliquei pra ele, o trem, quando ele é muito automatizado, não precisa de ninguém para poder dirigir. Mas tem que ter alguém lá para poder parar ele se der merda. E aí, a pessoa que tá lá, ela tem que de tempos em tempos apertar um botão, para a pessoa poder entender que o maquinista tá lá, mesmo sem ele fazer nada. E aí, as pessoas, elas começaram, na verdade, é o seguinte, olha, começaram a dar justificativa e falando assim, olha, eu não leio tudo, mas tá lá e eu gosto muito, como se diz, me deixa lá ainda. Eu falei assim, fica tranquilo, porque lá, quando você apresentar uma dúvida, eu vou te pontuar o que você tem que ler. E aí, essa questão de sabotagem, uma outra abordagem que eu tenho, na hora que a pessoa começa a sabotar, eu falo assim, olha, a primeira coisa, você se sabota fazendo uma caridade? Você se sabota ligando para sua mãe e falando assim, mãe, qual que é o problema que você está resolvendo que eu vou te ajudar? Você se sabota olhando para o seu armário, falando assim, nossa, que armário bagunçado, eu vou arrumar uma gaveta? Eu falei, você não se sabota fazendo nada de interessante para ninguém. Você se sabota só fazendo alguma coisa que é interessante só para você. A primeira coisa que eu quebro o padrão, para a pessoa poder compreender que tem algo muito maior que ela, que tem viés, que ela repete e que muitas vezes não é falta de força de vontade, sim a biologia do corpo humano. Essa é uma pergunta que todo mundo precisa se fazer, né? Por exemplo, no mesmo termo que você colocou, você tem compromisso com o trabalho, você tem compromisso com seu marido, você tem compromisso com seus filhos, você tem compromisso com sua mãe, você tem compromisso com seus amigos, e por que aqui, quando você vai fazer uma coisa que é boa para você, que você mais do que ninguém sabe que é boa para você, que você, nos seus próprios termos, já articulou e já definiu o que é boa para você, e por que aqui você não faz? Essa é uma pergunta muito digna de ser feita. Eu sei até a resposta, que é muito fácil para mim. O mundo é brilhante demais, Alessandro. Igual você falou, Alessandro, o Instagram e o TikTok, se você não criar regra, ele é mais interessante que você, que é uma pessoa que está buscando conhecimento real e está encapsulando isso para todo mundo. Eu falo para todo mundo, gente, vocês têm a oportunidade, quando o Alessandro vai dar aula, de compreender o seguinte, a engenharia reversa faz parte da minha vida. Quando o Alessandro vai dar uma aula, eu só fico imaginando assim, nossa, o tanto que o Alessandro leu, assimilou, esse conhecimento é único e eu sei que ele preparou porque ele não faz nada mal feito, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá porque ele vai fazer uma coisa de filtrar a informação e já selecionar tudo para mim, então colocar de uma maneira que vai ficar interessante para eu poder ir lá e só assistir e compreender. Tanto que, à medida que você vai dando aula, Alessandro, eu tenho que escutar a sua aula 1, 2, 3, 4 vezes. Eu tenho que escutar e anotar. É tanta informação
Igual a gente falando aqui, é tanta informação, eu falo, gente, isso aqui, ó, eu marquei um X só no que eu falei, e o Alessandro falou, só tem 3X aqui do tanto de coisa que tem para falar. E aí, o que é fantástico é justamente isso. O mundo, se a pessoa não tiver a consciência e tiver o esforço muito grande todo santo dia para poder negar, e quando eu falo que as pessoas têm que negar, você não vai negar uma coisa que você não gosta, não. Você vai negar uma coisa que você gosta, para você poder ter no longo prazo uma coisa muito melhor. Só que a todo momento vai ter, né, o famoso canto da sereia. E aí é aonde, e qual o espectro, qual que é o ponto? Eu falo assim, qual que é o limiar que essa pessoa tem que alcançar para ela compreender que se ela perder isso, ela tem que voltar rápido. E hoje em dia eu consigo fazer isso para vários sistemas, mas é o que mais hoje em dia faz com que eu falo, eu perca a pessoa para o mundo. Entendi. Você não está sozinho. Não, com certeza não. E uma coisa, Alessandro, tem algo também que eu acho fantástico, eu queria até saber a sua opinião, foi um insight novo que eu tive. À medida que eu descobri que as situações adversas, elas fazem com que, primeiro, você tem que lidar ali com uma coisa chamada medo. Em algum momento da minha vida, há pouco tempo atrás, eu fui forçado a uma situação que eu mesmo criei e que ficou muito grande, exigia uma responsabilidade muito grande de mim, porque se desse errado, ia mudar muito o rumo da minha vida. E naquele momento, eu sentia medo e eu não tinha noção que eu estava sentindo medo. Paralisado eu ainda não fiquei, mas eu não conseguia colocar a força necessária para poder vencer aquela bola que me puxava, ou seja, eu andei de lado. Mas eu quero movimentar para frente. E aí foi quando eu li uma literatura até mais esperto que o diabo, e aquele livro eu achei chato o jeito que ele coloca com o diálogo, mas eu pensei, cara, esse livro aqui tem informação. Alguém que me indicou, eu falei assim, eu quero pegar a essência dele. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, o medo, na verdade, primeiro ele ressignifica o fracasso, né? Ele fala assim, o fracasso só é fracasso se você assume ele. Entendeu? Então, na verdade, é uma situação. E a situação adversa, na verdade, é uma oportunidade que você tem que ver para você poder forçar o seu corpo a pensar coisas que você nunca pensaria. Porque dessa maneira, a sua evolução está aí. E aí ele cita que no meio do caminho você vai ter medo. Mas que esse medo, se você respeita o medo, você interpreta ele, você sente e você deixa fluir. Porque aonde tem medo, você só tem pensamentos ruins. E aí isso mudou minha perspectiva, só que aí fez eu pensar alguma coisa muito maior. É aquela velha ideia, né? Não deixa de ser até um modelo mental, né? Que o medo é o mau conselheiro, né? Sim. E ele é um conselho. E o que você faz com o conselho? Você põe em prática. Você não fica repetindo o conselho o tempo todo na sua cabeça. Entendeu? E aí tem uma coisa, Alessandro, que é um insight que eu tive através... Hoje em dia eu vivo muito a terapia em si, muito a psicologia. A Nancy, minha esposa, é psicóloga e eu falei com ela quando ela quis fazer a transição de carreira, sabe o que eu falei com ela? Eu falei, olha, linda, primeiro, eu acredito muito que você tem que fazer o que você gosta. Virei para ela em um momento da vida e falei assim, o que você gosta? Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, não, o que você gosta? Aí ela falou que ela gostava, ela falou assim, não, da psicologia e tudo mais. E eu falei assim, então você vai largar tudo, só que isso tem 7 anos, 8 anos. Eu falei assim, na minha vida, certo ou errado, 7 anos foi o que eu resolvi minha vida. Não dá para você poder estudar e trabalhar, mas dá para você poder estudar 7 anos. Então, se você quiser ser boa nisso, você vai estudar 7 anos. E eu aguento as pontas. Pode ficar tranquilo. Eu sou bom, eu falo, a minha hora é bem paga. Então, pode fazer, a gente tendo paz em casa, e essa questão que ela foi estudando. E aí eu vivo muito latente essa questão, né, de fazendo a terapia, e a minha vida vai dando certo, e eu vou compreendendo o mundo. E eu aprendi, Alessandra, a situação adversa, ela não precisa acontecer para você poder ter a postura que você teria pela oportunidade do erro. Ou então a oportunidade da situação adversa. Eu tive uma situação adversa que eu coloquei em marcha para poder resolver, igual quando a pessoa que estava fazendo a transição de carreira, que eu falei, agora você não tem chefe, você vai ter que ir lá e vai ter que fazer venda. O que você está fazendo para poder fazer a venda? E eu comecei a compreender, eu falei assim, olha só, eu posso prever muita coisa, criar a situação adversa na minha cabeça, vivenciar ela como se fosse um cenário, e a partir daí eu tenho ideias para poder resolver essa situação. Cara, depois que eu comecei a pensar assim, é tanta coisa que tem para você poder pensar e fazer, é tantas modulações que você tem, o ambiente ele modula tudo que você pensa. E aí entra aquela frase, você não aposta contra o ambiente.
O ambiente que você tem hoje, ele é o ambiente que fez você estar onde está e aquilo te gerou um incômodo a ponto que você não quer dobrar a aposta. A gente está falando aqui de dobrar a aposta, você que está aí com seus 35 anos, 40 anos, você tem que tomar uma decisão. E essa decisão, ela é cruel, porque dependendo do que você fez para trás, você não consegue. Ou melhor... Você tem que estar bem posicionado, né? O ideal é que você chegue aos 35, 38, 40 anos o mais bem posicionado possível, né? Sim, e por quê? Porque você tem condição de mudar. E se você não chegar bem posicionado, você pode ter certeza, vai ter que amassar barro. Tem como dar certo? Tem, mas é aceitar. E uma das coisas que eu falo para todo mundo, que eu preciso da pessoa ter mais tempo comigo, porque muitas das coisas, Alessandro, por exemplo, tem gente que está comigo há 7 anos. Eu não esqueço uma vez, uma aluna minha, intensa, 4 anos empilhando o resultado. Eu falo que essa pessoa empilhou 30 dietas. 4 anos depois, eu sentei com ela e falei assim, olha, agora você tem condição de fazer uma coisa. E entender isso, fazer isso, isso, isso. Ela virou para mim e falou assim, nossa, tem 4 anos que eu estou com você, tem 4 anos que eu aprendo e tem coisa nova para fazer. Eu falei assim, olha, tem 4 anos que você faz, tem 10 que eu faço, eu nunca vou parar. Eu estou na parte prática. Sim. Na parte prática, científica e teórica, é o que eu amo fazer, você pode ter certeza, a sua jornada ela é infinita. E aí, perante essa situação, eu vejo que as pessoas, elas não entenderam que o descontentamento a ponto de você buscar uma solução, ele muitas vezes foi modulado pelo ambiente que ainda você vai ter. Ou seja, você muda. E aí? O que você vai fazer com o ambiente? Acontece com você com certeza e acontece comigo o tempo todo. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma fase muito solitária, tem uma fase imensamente solitária na transformação, porque você não se sente mais confortável com as pessoas que você normalmente convivia, que eram do seu círculo. Você sente que falta, você sente que não pertence mais àquele ambiente, àquele universo, aquelas conversas, aqueles programas, etc., aquelas aspirações, aquelas ambições e tal. Você sente que aquilo ali não é mais para você. Mas, ao mesmo tempo, você ainda está no processo de transição. Você não encontrou ainda, né, o seu novo lugar. E aí, esse processo de transição é muito solitário. E tem muita gente que desiste justamente porque é solitário, certo? Mas é inevitável, inevitável. Salvo raríssimas exceções, quando você decide mudar de nível no jogo, quando você decide mudar o seu jogo, muito poucas exceções, você vai ter que abandonar um lugar, ir para o outro, e a travessia, a viagem é muito solitária. Está no preço, entende? Está no preço do sucesso isso aí. O processo é esse, né? Entender o processo é exatamente esse, só que ninguém te conta. Por quê? Porque isso fica velado muitas vezes no íntimo da pessoa. Ela está vivenciando, e as pessoas que ela vão frequentar na próxima fase, quando ela vencer, não são as pessoas anteriores. No meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho ele tem várias camadas, né? Eu sirvo de diferentes formas para as outras pessoas. Mas um dos papéis que eu desempenho é exatamente de ser esse interlocutor no período de transição, certo? Tenho muitos clientes que chegaram no ápice da carreira ou muito próximos do ápice e agora querem pivotar, querem seguir um novo caminho, querem crescer, certo? E é curioso, porque às vezes você vence no pequeno, certo? Você tem uma renda muito boa, você tem uma vida boa e tal, mas o que te exige para sair de pequeno para médio é uma mudança de vida muito radical. Impacta, se você for casado, impacta seu cônjuge, impacta seus filhos. Não é uma coisa que você faz, por mais bem posicionado que você esteja, não é uma coisa que não é traumática. Tem ruptura, certo? Tem ruptura. E aí essas pessoas elas enfrentam a dificuldade do processo, a incompreensão dos outros que olham, cara, sua vida já é ótima, certo? Você já tem uma vida boa, por que você quer mais? Para que você vai fazer isso agora e tal? Elas enfrentam, então, a dificuldade do processo, a incredulidade das outras pessoas e a solidão do processo. Certo? Eu tenho um cliente, tem um cliente que ele tem uma empresa que hoje no Brasil é considerada uma empresa pequena, mas bem sucedida, certo? E agora ele quer passar aí de 2, 3 milhões de faturamento ano, ele quer buscar aí 15, 20, certo? Cara, o círculo social dele não permite. O que ele tem que fazer, o que ele tem que se dedicar, as coisas novas que ele tem que aprender, o foco que ele tem que ter, os caras não entendem. E tem uma coisa interessante. O companheiro lá dele de tênis não aceita. Fala, cara, você não vai vir jogar 10 horas hoje? Não. Tem 2 pontos, Alessandro, que é a dor do crescimento, entrando nessa parte de vida pessoal, profissional. Primeiro,
a dor do crescimento não é só sua. Não, as outras pessoas crescer vão sofrer. não é só sobre você. Impacta Por quê? tudo. Porque as pessoas, à medida que você mudou e você encontra com elas esperam uma postura. Na hora que você tem outra, aquilo é agressivo. Então, eu falo com as minhas alunas, por exemplo, eu falo assim, olha, você está mudando aqui na minha instância. Você sabe que tem uma hipótese antropológica para isso, né? A mudança perturba. Em ambientes... Isso é uma coisa que o nosso cérebro desenvolveu, assim. Competição, né? Em ambientes de muito baixa estabilidade e movimentação social, como eram as tribos que nós pertencíamos no passado, que eram sociedades muito estáveis, os papéis sociais eles eram muito bem definidos. E todo o equilíbrio da comunidade era baseado nesses papéis. Então, quando você começava a aspirar um papel que tradicionalmente não era seu ou que não era da sua família e coisas do tipo, você perturbava o ambiente imensamente. Aquilo era problema. Aquilo podia ser, inclusive, guerra, morte, certo? À medida que você faz certo, você ilumina o errado de todo mundo. Também, por contraste. E outra coisa, as pessoas... E aquela coisa assim, não, eu e ele... eu tô aqui, meu primo. Tivemos a mesma infância, dormimos na mesma casa, fomos pro mesmo sítio, comemos a mesma comida, vivemos dentro da mesma cultura familiar. Ele fez e eu não, é foda. E quem vivencia o sucesso vê isso muito latente. A inveja, ela precisa ter proximidade. A nossa relação com o sucesso é de ambiguidade. Sempre foi. Você tem culturas que isso é menor, mas mesmo nessas culturas, a relação com o sucesso é ambígua. Então, se você quer ser mais do que você é, se você sente um desejo de ser acima da média, quanto maior o descolamento da média, mais você tem que compreender e aceitar que vai existir sempre uma ambiguidade em relação a essa sua aspiração. E outra, né? Tá no preço. As pessoas, muitas vezes, elas ficam buscando com que as outras pessoas que não fizeram o que você vai fazer te compreendam. Como que uma pessoa que não fez o que você vai fazer, que não está fazendo o que você vai fazer, que muitas vezes está amarrado e satisfeito com a vida que tem, você será incompreendido. Sabe o que eu falo com alguns dos meus clientes? Tem alguns clientes que eles estão em posições muito boas em grandes empresas. Tem, às vezes, é CEO, CMO, alguma coisa assim. E aí, eles estão querendo pivotar na carreira, às vezes querem empreender, querem ter um negócio deles e tal. E as pessoas ficam desesperadas, as pessoas do entorno. O pai, a mãe, às vezes até os colegas de trabalho e tal. E eu proponho para eles o seguinte exercício. Eu falo assim, olha, quando uma pessoa te der um conselho, você coloca o seguinte frame. Você fala assim, ó, essa pessoa, ela tá me falando assim, ô fulano, se você quiser ser como eu, você faz isso, certo? Aí você para e pensa, você quer ser como ela? Não. Então, assim, não tenha raiva, ela tá falando dela, certo? Às vezes, pro seu pai, fazer o que você está se propondo a fazer é de fato muito difícil. Ele não tem as competências que você tem, ele não teve as oportunidades que você teve, ele não teve o acúmulo de experiência de aprendizado que você teve, o percurso dele é outro. Então é natural, certo? Ele não consegue falar fora dessa posição. Então, você tem que ter um pouco de empatia também, de tranquilidade, de não levar isso, de achar que é uma sabotagem, de achar... Não, é um processo natural. Olha, ele está falando para você assim, filho, se eu fosse você, eu faria isso. Ele está falando das capacidades dele, você tem que entender isso. Tem uma coisa muito legal, Alessandro. E aí você tira o poder, num certo sentido. Isso te acalma. Não, você começa Facilita. a entender o mundo da maneira que o mundo é. Eu falo que a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai evoluindo e, querendo ou não, à medida que você se distancia dos normais, possamos dizer assim, porque você fez com intenção, você começa a ter uma visão macro de tudo. Eu sei que, hoje em dia, eu compreendo uma pessoa que, às vezes, toma uma atitude que ela é errada. Eu falo assim, talvez eu, com a vida daquela pessoa, com o conhecimento que ela tem, eu tomaria a mesma atitude. Então, eu penso ainda além. Eu falo assim, então tá, como que eu vou ajudar essa pessoa? Hoje em dia, eu trabalho muito com mulheres, né? Então, por quê? Porque a mulher fica no ecossistema mais tempo. O homem que fica ali comigo, ele joga o jogo. Geralmente, ele admira a vida que eu tenho e o qual eu falo. O homem, para mim, hoje em dia, ele tem que o quê? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que prover. Ele tem que jogar o jogo para frente, ele tem que se limitar. Nesse sentido, os nossos clientes são parecidos, porque como não é barato, são pessoas que venceram, né? A primeira etapa, elas venceram. E aí, o que eu vejo é o seguinte, à medida que a gente trabalha com mulher, eu viro para as meninas e falo assim, vocês são muito soft. Eu falei assim, vocês aceitam demais a opinião das pessoas. Eu falei assim, eu tenho um grupo de homens e de mulheres, né? É até engraçado que num passado era junto, um bagunça generalizada. Eu separei e falei, não, pelo amor de Deus. E hoje em dia eu tenho um grupo dos homens e o grupo das mulheres.
Aí eu comento, eu falo assim, olha, aqui o que é problema, lá nunca foi. E vice-versa. E eu viro para ela e falo assim, olha, nunca um cara que decide parar de beber, na hora que ele chega e um amigo dele manda ele beber, ele xinga o amigo dele. Ele fala assim, que beber, velho, eu não tô afim de beber não, bebe você. Agora, vocês, na hora que decidem parar de comer doce, na hora que a amiga sua fica insistindo, quase colocando um brigadeiro na sua boca, você é soft. E aí o que eu vejo, à medida que elas ganham confiança e elas criam, né, o que a gente falou aqui, que eu acredito que a melhor palavra que tem é identidade, porque muitas das coisas foram colocadas à mesa para você. Eu nunca esqueço disso. Uma vez, uma pessoa virou e falou assim, olha, o gosto pelo seu time, ele é infantil. Porque não foi você que escolheu, muitas vezes. Uhum. Foi o quê? Foi seu pai, o ambiente que ele criou, porque você saiu da maternidade com a sua roupinha do seu time, entendeu? Ou seja, existem muitas escolhas que as pessoas fazem na vida que foram induzidas. Olha, essas características positivas que as mulheres têm, elas são muito boas, elas são muito úteis nas famílias, né? O traço de as mulheres têm um traço em agreeability muito maior, elas são agreeable, né? A questão da coachable. E da concordância, da tentativa de evitar o conflito, contornar o conflito, chegar num ponto comum e tal. Esse traço é muito prominente nas mulheres. E a empatia também é um traço muito prominente. Então, essas características, elas são a salvação de muitas famílias, mas elas são também, é uma das grandes forças femininas, mas do ponto de vista individual, é uma das maiores armadilhas que as mulheres enfrentam, porque elas têm muita dificuldade de se opor ao grupo, né? Principalmente entre mulheres, né? Existe um impulso muito forte de harmonização, de acomodação, é preciso ter essa clareza, assim, olha, o que é a minha fortaleza em algumas áreas da vida, em outras áreas, quando isso diz respeito ao seu projeto de vida, ao que você deseja, ao que você quer fazer, às suas aspirações, às suas inclinações, aos seus sonhos e tal, pode ser a principal barreira. Você tem que ter a coragem de ser discordante, se você quiser. Você não precisa fazer isso chutando o pau da barraca, você pode fazer isso de maneira educada, tranquilo. Mas você tem que ter essa clareza. Olha, eu vou ter que discordar. Em outras palavras, o que você falou, essa semana mesmo, uma aluna minha, ela começou a se destacar, e eu tenho um grupo de hierarquia de prioridade. E aí, beleza, de hierarquia, na verdade, de resultado, é acúmulo de resultado. Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas só têm mais horas de voo e de acertos. E aí ela pegou e tá bem pra caramba, eu lá de Portugal, hoje em dia tem um público muito grande em Portugal, e aí eu falei com ela assim, olha, eu vou te colocar num grupo agora, não é para você poder sair do grupo anterior, porque você é referência lá dentro, mas eu vou te colocar num grupo onde todo mundo já fez o que você quer fazer, entendeu? O ambiente, ele te joga pra frente, para certas pessoas. E aí ela pegou e mandou a foto dela no grupo onde eu falei que ela é referência, e eu falei assim, manda no outro grupo também. Ela assim, não, porque lá isso. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já evoluiu, você tem que assumir o seu posto. Assume o seu posto, ele é seu. Você já é uma referência. Só que você não tem que ter vergonha disso, não. Quem falou que você tem que ter vergonha? É igual hoje em dia. A sociedade protege demais a mulher. As minhas alunas, elas são jogadas para frente. Eu falo assim, olha, na hora que você tem uma vida organizada, você come bem, você tem energia, você vai ter tempo para estudar, tem que trabalhar, tem que correr atrás. E eu falei com ela, falei assim, olha, você vai fazer isso tudo. Aí, às vezes, elas enfrentam certos desafios. Eu falei assim, olha, para pensar. Quem te incentivou a vencer esse desafio na vida? Ela assim, para pensar, ninguém. Eu falei assim, então você vai fazer. Por quê? Porque o mundo te protege. E esse assunto, né, é bem interessante. A gente está aqui há 1h40 e com 50 minutos conversando. Já o pessoal do podcast aqui já tá louco, Alessandro. Por quê? Porque esse bate-papo dá vontade de conversar sempre, mas eu vou ter que interromper. E detalhe, interromper bom é assim, ó, pau. Porque fica com alta energia. Se eu tô com gostinho de quero mais de falar, Alessandro, com certeza o público que escutou a gente também. Sim. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Essa será o primeiro episódio do nosso Brainstorm. A partir de hoje a gente conversaremos em off também, mas gravado, porque foi muito interessante. Para vocês terem ideia, olha o tanto de coisa que eu queria ter falado. E eu tenho certeza que o Alessandro também. E, cara, te agradecer. Agradecer porque eu tenho certeza que as mensagens que foram passadas aqui, quando bem interpretadas, e detalhe, para não ser só entretenimento, virar comportamento na vida das pessoas, porque isso é muito importante, isso com certeza faz a pessoa acordar amanhã de uma maneira diferente. Sim. E muito obrigado.
Cara, agradeço imensamente a oportunidade, eu adoro conversar com você. A gente tem conversado já há muitos anos, né? Isso aí. Até a próxima. Valeu demais. Tamo junto, galera.